Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a um dos vídeos mais importantes da história desse canal. Hoje vai ser o maior e mais importante resumo. Eu vou te contar toda a história do Brasil em 1 hora. Vou tentar. Esse resumo é focado em Enem, então nas matérias mais importantes que vão cair na prova do Enem, eu vou te avisar, vou te falar o que você precisa estudar mais a fundo e todos os conteúdos que eu vou contar aqui pra vocês, temos videoaula gratuita aqui no meu canal, mas se você quiser mesmo brilhar no Enem, eu vou te recomendar o meu curso de História do Brasil, que tem mais de 200 páginas de apostila. Esse vídeo vai ser completamente feito com base nas minhas apostilas que eu mesma escrevi. O meu curso de História do Brasil tem apenas 24 aulas, então se você começar hoje, em menos de um mês, assistindo uma aula por dia, você consegue aprender com muitos detalhes toda a história do Brasil. As aulas do meu curso são muito densas, são muito aprofundadas, mas elas são feitas do meu jeitinho interessante de aprender, então se você gosta das minhas aulas, do meu jeito de falar, se você se identifica, eu tenho certeza que você vai gostar do curso. Igual eu mencionei, ele tem 4 apostilas exclusivas com toda a matéria escrita, mais de 250 exercícios para você praticar, e as apostilas vão ficar com você para sempre. Você vai recebê-las em formato PDF e você baixa e vai ficar para sempre no seu computador, no seu celular, no tablet. Então, pelo valor, pessoal, o curso vale muito a pena. E se você também quer arrasar em redação, apenas até o Enem 2024, até o dia 3 de novembro, se você comprar o meu curso de História, você também vai ganhar gratuitamente a minha apostila de redação, que explica passo a passo como fazer uma redação modelo Enem. E é um material maravilhoso, pessoal, que já ajudou milhares de pessoas. Eu tenho esse canal há mais de 10 anos, pessoal. São mais de 10 anos que eu faço videoaulas, mais de 6 anos que eu trabalho exclusivamente com o Enem. Sou professora formada pela UFMG e atualmente eu tenho o maior canal educativo feminino da América Latina. Ó, isso aqui tudo. Então, obviamente, tem muita videoaula gratuita aqui no canal que eu vou recomendar pra vocês. Vou deixar todos os links aqui na descrição, mas se você quiser valorizar o meu trabalho, se você precisar de mais detalhes, se você quiser tudo detalhado, tá estudando para uma prova difícil, vai fazer concurso militar, eu pensei também nas provas militares, tá? Então entra lá no meu site deboraladim.com.br e vem conferir o meu curso, tá? Hoje eu vou te ensinar tudo e como esse vídeo é focado em Enem, na hora das matérias que mais caem na prova, eu vou te avisar para você prestar uma atenção maior e para você saber o que você precisa saber de cor e o que você não precisa memorizar, ok? Vou te salvar com esse vídeo, então já deixa o seu like e volta aqui nos comentários quando você passar na faculdade para falar: Débora, esse vídeo me ajudou. Eu vou começar te explicando quais que são as fases da história do Brasil, como que a gente divide a história do nosso país, para aí sim eu entrar em detalhes. Pessoal, a nossa história não começa com a chegada dos portugueses em 1500. A história do Brasil é dividida em 5 etapas. Primeiro é o período pré-cabralino, né, no caso, antes da chegada dos portugueses. Então, história indígena. Depois a gente tem o período colonial, que foi quando Portugal chegou, começou a estabelecer uma colonização, começou a administrar o Brasil. O período colonial termina justamente com a independência do Brasil em 1822. A partir daí, pessoal, a gente tem o período imperial. A gente tem o primeiro reinado, que foi o governo do Dom Pedro I. A gente tem o período regencial, que é quando Dom Pedro II era criança e não estava conseguindo governar. E aí a gente tem o segundo reinado, que é quando o Dom Pedro II estava governando o Brasil. E a fase imperial do Brasil, pessoal, acaba justamente com o fim da escravidão em 1888. E no ano seguinte, em 89, a gente tem a proclamação da República. E finalmente nós temos o Brasil República, que é a partir do momento que o Brasil se tornou uma república, e eu vou explicar tudo pra vocês sobre os nossos presidentes, a nossa ditadura militar e tudo mais. Não se preocupem que eu vou avisar pra vocês quando que vocês precisam saber as datas de cor, ok? Não precisa memorizar números, mas eu tô fazendo aqui uma linha do tempo pra você não se perder. Além disso, pessoal, a nossa economia também teve alguns chamados ciclos econômicos. Os 4 principais ciclos econômicos que nós tivemos no Brasil foram, primeiramente, o pau-brasil, que o pau-brasil é tão importante que deu o nome do nosso país. O Brasil se chama Brasil por causa dessa maldita dessa árvore. Segundo, o açúcar, que foi cultivado pelos portugueses, fez um tanto de gringo tentar invadir o Brasil. Sabia que quase que a gente tá falando francês ou holandês nesse vídeo? Os franceses, os holandeses ocuparam o Brasil, governaram o Brasil por um tempo e o Portugal teve que meter porrada neles pra eles irem embora. Então nós também tivemos o ciclo do açúcar. Depois disso a gente teve o ciclo do ouro, que foi quando descobriram o ouro aqui em Minas Gerais, trouxeram caos e destruição, e aí o ouro decaiu, né? Tiraram tudo que podia daqui do Brasil e aí começaram a plantar café. Óbvio, tivemos outros produtos econômicos importantes? Sim, a gente teve borracha, teve algodão, teve muitos outros, mas os 4 principais ciclos econômicos que nós tivemos foram pau-brasil, açúcar, ouro
ouro e café, perfeito? Então, bora começar aí com o nosso período pré-colonial, pré-cabralino. Vamos falar de história indígena, galera. Todo ano cai no Enem. Presta atenção aqui. Fica comigo, que vai cair isso no Enem. Então, presta atenção agora para você já garantir pelo menos uma questão na sua prova. O primeiro conceito que eu vou te passar é o conceito de eurocentrismo. Por que muitas vezes a gente começa a estudar a nossa história a partir de 1500? Por que muitas vezes a gente acha que o Brasil só começou quando os europeus chegaram aqui? Porque a nossa história, pessoal, foi escrita pelo ponto de vista dos europeus. Isso é o eurocentrismo, é escrever a nossa história com base do ponto de vista do outro. E isso, obviamente, não é legal. Isso apaga a nossa história e isso reduz a nossa população. O próprio termo índio é um termo eurocêntrico. O nome mais correto para a gente falar dos indígenas são povos nativos, povos originários, justamente porque, como os europeus, primeiramente, eles achavam que quando eles chegaram no Brasil, eles estavam na Índia, eles chamavam a nossa população de índios. Tanto que em alguns idiomas não existe nenhuma palavra diferente para falar de índio indígena do indiano. Em inglês, por exemplo, é Indians para falar da galera que nasceu lá na Índia e da galera que é povo originário. E outro termo que também não é mais utilizado é o termo descobrimento do Brasil. Isso porque o Brasil sempre existiu e a gente tem uma história muito rica desde antes dos portugueses terem chegado aqui. Hoje a gente fala mais em achamento e conquista do Brasil. Porque vocês acham que os indígenas entregaram tudo de mãos abertas para os portugueses? Óbvio que não. Houve muitas guerras e muitos conflitos. Mas quem que eram esses povos indígenas? Quem que ocupava o Brasil? Quem são os primeiros brasileiros antes da gente existir? Galera, estima-se que haviam mais de 5 milhões de pessoas morando no Brasil antes do primeiro português chegar aqui. Mais de 1.400 idiomas diferentes eram falados aqui no Brasil. A gente tinha várias populações com sua própria cultura, com sua própria religião, com sua própria língua e com seu próprio modo de viver. Os nossos povos nativos não eram unificados. Muito pelo contrário, muitas vezes eles brigavam entre si. E os portugueses até mesmo tiraram vantagem disso e colocavam um para brigar contra os outros para os portugueses no final chegarem e conquistarem tudo. Mas por mais que houvesse centenas de povos diferentes, a gente tem os principais troncos linguísticos, né? Ou seja, famílias de idiomas e famílias culturais. E esses 4 principais troncos são, primeiramente, o Tupi-Guarani, que é uma família que eu tenho certeza que vocês já ouviram, não só porque eles eram os mais numerosos, mas também porque quando os portugueses chegaram foram os primeiros indígenas a terem contato com os europeus. Também temos o tronco G ou Macro-G, Caraíba e Aruac. Mas como vocês estão vendo no mapa, eram muitas e muitas famílias linguísticas. E obviamente, pessoal, desses mais de 1.400 idiomas que eram falados no Brasil, pouquíssimos sobreviveram. Das mais de 5 milhões de pessoas que habitavam o Brasil, menos da metade chegou aos nossos dias atuais. Isso porque houve um genocídio da população indígena. Eles foram sumariamente assassinados, pessoal. Seja por meio de doenças, seja por meio da violência, seja por meio de guerras, seja por meio da escravização. Então, desde o início, pessoal, a chegada dos portugueses foi absolutamente catastrófica para os nossos indígenas. Representou o maior apocalipse, ok? A gente teve populações inteiras morrendo em questão de meses. Todo mundo, toda uma aldeia destroçada. E algumas características dos nossos povos indígenas que todas as populações têm em comum. Eles viviam majoritariamente da pesca, da caça, do cultivo, e não só a cultura deles, mas a religião também pregava uma união com a natureza, no sentido de que, diferente da ideologia cristã que prega que Deus deu a terra para o homem, usar a terra para o homem, se abastecer da terra para o homem, fazer o que quiser com a terra, os povos indígenas acreditavam que eles eram um com a natureza, que eles não estavam acima, que eles não eram superiores do resto, que eles tinham que conviver e respeitar. E não só isso, os indígenas tinham uma visão completamente diferente do trabalho. Eles não tinham essa lógica de produção, essa lógica industrial, essa lógica capitalista de eu preciso trabalhar o tempo todo, eu preciso acumular riqueza, eu preciso ter um grande império. A lógica indígena era: eu vou trabalhar o que eu preciso para sobreviver e o resto do meu tempo eu vou gastar vivendo com a minha comunidade, praticando a minha religião e sendo feliz. Eles tinham uma cultura que era completamente o contrário da cultura de trabalho europeia, que é muito centrada no tempo e na produtividade. E justamente por isso, quando os indígenas começaram a ser escravizados, houve um choque cultural muito grande, porque os indígenas paravam e literalmente muitas vezes perguntavam aos portugueses: por que vocês trabalham mais do que vocês precisam para sobreviver? Por que você não só trabalha o que você precisa e aproveita a sua vida? Por que você não vive mais com a sua comunidade? Por que você está tirando todas as árvores que consegue para enviar
para a Europa, sendo que você não precisa disso tudo. Então é óbvio, pessoal, que nenhuma cultura no mundo é compatível com a escravidão, mas a cultura indígena principalmente, porque isso, a forma dos indígenas de verem o mundo, fez com que os europeus acreditassem que eles eram preguiçosos, que eles não eram bons trabalhadores, e preconceitos que muitas vezes a gente vê até hoje. Até porque muitos indígenas que eram escravizados se recusavam a trabalhar para os portugueses, justamente porque, de acordo com a cultura deles, a caça, a pesca eram os trabalhos masculinos e a agricultura era um trabalho das mulheres. Então muitos indígenas eram escravizados, os seus senhores falavam, vai trabalhar na cana de açúcar, e eles falavam, não, porque culturalmente isso não é a minha tarefa, culturalmente não é o meu ofício. Além de que, como os nativos estão aqui e sempre estiveram, eles conheciam a própria terra. Então os indígenas muitas vezes conseguiam fugir, desaparecer no meio da mata e eram escravizados muito difíceis de serem recuperados. Tanto que a gente vai ver que daqui a muito pouco a mão de obra indígena vai ser trocada pela mão de obra africana. Mas não se enganem, pessoal, mesmo depois de que foi proibido por lei a escravidão dos povos indígenas, eles continuaram sendo escravizados ilegalmente. E um fator importante para falar para vocês ainda sobre história indígena é que a Igreja Católica, ela tem um papel muito importante em toda a história do Brasil, pessoal. Por quê? Desde antes dos portugueses chegarem aqui, galera, o que estava acontecendo na Europa no início do século XVI foi a Reforma Protestante. Novas religiões começaram a surgir e a Igreja Católica, que sempre foi poderosíssima, estava sendo ameaçada. Então, por causa da religião luterana, que acabaram virando até evangélicos e tudo mais, os calvinistas, os anglicanos, por causa dessas novas religiões surgindo, a Igreja Católica fez um plano que chamava Contra-Reforma. Eles queriam expandir a religião católica, eles queriam voltar a ser poderosos como eles eram antes. E parte desse plano da Igreja Católica para recuperar o seu poder era justamente catequizar essas novas terras. A Igreja Católica pensou, novos lugares estão sendo descobertos, novos países com novas pessoas que a gente não conhece. Vamos tornar essas pessoas católicas. Então, de imediato, pessoal, a Igreja Católica enviou centenas de missionários para catequizar os povos nativos, não só do Brasil, mas de toda a América Latina, ok? E por mais que esses missionários tenham protegido os indígenas da escravização, né, tenham impedido que eles fossem capturados, tenham lutado desde sempre para que eles não fossem escravos, esses mesmos padres, esses mesmos jesuítas também foram responsáveis por muita violência. Eles literalmente tacavam fogo nos locais sagrados dos indígenas para construir igreja por cima. Eles proibiam os indígenas de exercer a sua própria religião, de falar a sua própria língua. Muitas vezes esses jesuítas tinham eles mesmos escravos ou servos que eram indígenas. Então não se enganem, os jesuítas foram importantes para a história indígena, mas ao mesmo tempo eles também perpetuaram muita violência física e também violência cultural. E só para finalizar a história indígena, por mais que a escravidão dos indígenas tenha sido trocada pela africana, até porque, galera, Portugal ganhava muito dinheiro com o tráfico de escravos, ok? Então não foi à toa que a mão de obra indígena foi trocada pela mão de obra africana. Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, perfeito? Então, por mais que a mão de obra indígena tenha sido trocada por africana, igual eu falei, os indígenas continuaram sendo escravizados, mesmo que por baixo dos panos, e eles só foram ganhar direitos plenos muito recentemente, pessoal. Foi só no final da ditadura militar que foi fundada, por exemplo, a FUNAI, e foi só com a nossa atual Constituição de 1988 que os indígenas receberam o direito de conservar a sua língua, a sua cultura e as suas terras. E não se enganem, mesmo que no papel os indígenas tenham direito às suas terras, hoje a gente sabe que elas são constantemente atacadas, que tentam mudar essas leis, né, que protegem os indígenas a todo momento, e a gente está vendo atualmente muitos conflitos acontecendo por causa disso. Então, por mais que eles sejam os primeiros brasileiros, obviamente eles nunca tiveram paz desde o primeiro momento que um homem branco pisou nesse belo país. Então, um pouquinho de história indígena, vamos continuar aqui para o período de colonização do Brasil. Vamos começar agora a colonização. Galera, igual eu mencionei, os portugueses chegaram aqui por volta do ano de 1500. Para o Enem não é importante a gente saber ou não se eles já sabiam que o Brasil existia, porque muito provavelmente sim, os portugueses já sabiam que o Brasil existia, ok? Porque mesmo antes deles pisarem no Brasil, teoricamente, eles já estavam brigando com a Espanha para fazer tratado de Tordesilhas e falar, olha, se tiver, assim ó, supondo que exista uma terra aí na América do Sul, ela é nossa, tá? Então, sim, muito provavelmente os portugueses já sabiam que o Brasil existia, mas de qualquer forma, oficialmente, eles pisaram aqui em 1500, falaram, essa terra aqui chama Vera Cruz, essa terra é católica, colocaram cruz, fizeram missa e falaram,
é nosso. Entretanto, galera, na época, a prioridade de Portugal não era o Brasil. Isso porque Portugal fazia um comércio muito grande com o Oriente e ganhava muito dinheiro com isso. Então, durante muitas décadas, pessoal, Portugal não ligava para o Brasil, não se importava com o Brasil. O Brasil era quase que uma renda extra, mas Portugal não se esforçou para realmente estabelecer o seu poder aqui. Isso até eles verem que se Portugal não ia querer, outros países iam se interessar pelo Brasil. Lembra que eu falei para você no início do vídeo que quase que eu tô aqui conversando com vocês em francês ou em holandês? Très chique. Os franceses e os holandeses vieram ao Brasil, galera, e realmente estabeleceram reinos aqui dentro do Brasil. Até hoje, se você mora no Maranhão, em São Luís, por que a sua cidade São Luís se chama São Luís? Literalmente porque ela foi fundada pelos franceses e homenageia o rei Luís da França. Você aí que mora em Recife, você que mora no Pernambuco, você já se perguntou por que tem esse tanto de nome de holandês nas ruas de vocês? Por que tem um tanto de palácio? Os holandeses que fizeram reinos aí no Nordeste. Então, pessoal, o que aconteceu foi, aqui no Brasil, a primeira riqueza que foi encontrada era uma árvore chamada pau-brasil. O pau-brasil, pessoal, é uma árvore que a madeira é muito boa para fazer móveis, para fazer embarcações, mas, pessoal, se você corta o pau-brasil, por dentro ele é vermelho. Por isso, a palavra Brasil, pessoal, é uma palavra indígena que significa vermelho como a brasa. E por isso aí veio o nome do nosso país, justamente porque o pau-brasil foi a primeira riqueza encontrada. Com essa árvore, eles faziam uma tinta que era vendida na Europa muito cara, porque era uma tinta luxuosa para fazer roupas. Os reis, eles usavam mantos vermelhos tingidos de pau-brasil, perfeito? Então a primeira riqueza que o Brasil teve para os europeus era o pau-brasil. Só que nem se compara com, por exemplo, os espanhóis que encontraram prata na Argentina, que encontraram ouro aqui nos nossos vizinhos, no Peru, no Chile, na Colômbia, etc. Então os portugueses chegaram e viram, olha, aqui no Brasil tem pau-brasil, que dá um dinheiro bom, mas vender especiaria lá da Índia dá muito mais dinheiro. E por isso os portugueses não estavam ligando tanto pra gente. Só que a França viu e falou, pau-brasil? Très chique. E muitos indígenas, inclusive, gostavam mais dos franceses, porque enquanto os portugueses chegavam, destruíam tudo, sei lá o que, causavam caos e destruição, os franceses entenderam que se os indígenas gostassem deles, os indígenas fariam comércio. Algumas comunidades indígenas se juntaram com os franceses e outras se juntaram com os portugueses. E houve realmente guerra, assim, conflito armado. Então, pessoal, se lembrem disso. Por mais que os espanhóis fossem os governantes dos nossos vizinhos, a maior ameaça ao domínio de Portugal foram os franceses e os holandeses. E aí, pessoal, vendo que se Portugal não tomasse conta do Brasil, outros países viriam aqui atrás de nós, aí sim Portugal decidiu estabelecer uma colonização. E aí eles decidiram ver como que eles iam administrar essa terra. Mas igual eu mencionei, como Portugal ganhava muito mais dinheiro com outros comércios do que com o Brasil, eles não queriam gastar recursos e enviar muita população para cá. Então o que eles decidiram fazer foi meio que terceirizar a administração. Falou, olha, eu vou cuidar do Brasil, mas eu meio que vou contratar uma babá. Ao invés de eu ir lá e cuidar do meu filho, vamos contratar um time de babás. E quem que era esse time de babás para o Brasil? Eram os capitães donatários. Lembra das capitanias hereditárias? Deixa eu te explicar agora, tá? Basicamente, Portugal pegou a costa do Brasil, dividiu em 15 terrenos e falou, essas aqui são as capitanias hereditárias. E aí o rei concedia a capitães donatários, a essas pessoas, o direito de administrar. Percebam, capitães donatários não eram donos, mas eles eram administradores. Então eles podiam vir pra cá, investir dinheiro, cuidar da terra, tirar lucro, mas parte desse lucro tinha que ir pra Portugal. Eles tinham que fazer as terras serem usadas, serem cultivadas e tudo mais. Deu certo? Não deu certo. Apenas duas capitanias prosperaram, que foram a capitania de São Vicente e a capitania de Pernambuco, que até hoje é importantíssima, como vocês devem imaginar. As demais faliram, mas as capitanias hereditárias são importantes no Brasil, por quê? Porque elas originaram uma cultura que até hoje existe, que é o latifúndio. O que é latifúndio? Isso cai no Enem, inclusive na prova de geografia. Latifúndio é um grande terreno, uma grande terra possuída por uma pessoa. O Brasil, pessoal, desde o início da sua história vai ser um país de latifúndio, um país com poucos proprietários tendo grandes terras, o que faz ser necessário reforma agrária, que até hoje é um assunto polêmico, né? Começou há literalmente 500 anos atrás. E dentro das capitanias a gente também tinha as sesmarias, que eram extensões virgens de terra que eram dadas aos sesmeiros. Esses sesmeiros, eles tinham que cultivar a terra. Muitas vezes eles não faziam isso, tá? Então acabou que não serviu pra tanto, mas calma que a gente ainda vai falar mais de holandês e francês daqui a pouco, tá? E como que o pau-brasil era extraído? Por meio da prática
prática chamada escambo. Basicamente, os indígenas cortavam o pau-brasil e colocavam nos navios e, em troca, eles recebiam objetos que para eles eram novos, que eram preciosos, como espelhos, armas, facas e tudo mais. Rapidamente, os indígenas perceberam que o escambo era uma prática muito desigual e que não era bom para eles. Mas, obviamente, junto com o escambo também veio a escravidão dos indígenas. Então, foi uma prática abusiva que aconteceu durante um tempo. E nesse meio tempo, quando estão sendo feitas as capitanias, as sesmarias e tudo mais, Portugal vai perceber que o clima e o terreno do Brasil são ideais para o cultivo de uma especiaria que está dando muito dinheiro no exterior, que é o açúcar. Você consegue imaginar a sua vida sem açúcar? Porque eu ia pular do prédio se eu não comesse o chocolatinho todos os dias. Então vocês imaginam, quando o açúcar começou a ser feito, ele era caríssimo, ele era uma coisa de altíssimo luxo, ele era algo muito precioso, ele era um status. Então, galera, o comércio de açúcar começou a dar muito dinheiro. E os portugueses perceberam que aqui no Brasil dava para cultivar cana-de-açúcar de uma forma, perfeita. Então foram começando a se estabelecer os chamados engenhos. O engenho, galera, é o local onde todo o açúcar é produzido. Apesar de que o Brasil não fazia o açúcar refinado, a gente fazia o chamado açúcar barreado, que é quando o açúcar está empapado e daí ele consegue virar tanto açúcar refinado quanto o açúcar mascavo, ok? Mas nos engenhos era feito tudo, desde a plantação até moer a cana, até fazer tudo isso. Todos os processos aconteciam lá. Era algo que dava muito dinheiro, mas ao mesmo tempo demandava muita mão de obra. E é aí que a mão de obra indígena vai começar a ser trocada pela mão de obra africana. Por quê, pessoal? Vários motivos, mas os principais que podem cair na prova do Enem são, primeiramente, a questão de que os indígenas estavam realmente resistindo bravamente contra a escravidão, muitas vezes fugindo. Culturalmente, eles se recusavam a fazer trabalhos relacionados à agricultura e tudo mais. Outro fator que é o principal, Portugal ganhava muito dinheiro com o tráfico de pessoas. Então, eles ganhavam mais dinheiro traficando, vendendo escravo do que com o próprio açúcar, tá? Gente, até hoje, tráfico de pessoas é um dos crimes mais realizados internacionalmente porque dá dinheiro. Agora, imagina naquela época que era legalizado, né? Então, Portugal quis trocar também porque eles ganhavam muito dinheiro com o tráfico. E outra, Portugal não era bobo. Existiam muitos povos em determinadas regiões da África que eram especializados em várias tarefas. Então, eles não pegavam qualquer pessoa, eles pegavam mão de obra qualificada. A gente tem populações, pessoal, do norte da África que eram especialistas em mineração, que eram especialistas em comércio, que eram acostumados com o cultivo da cana, que também eram acostumados com o clima tropical. Então, pessoal, muitas vezes a mão de obra que eles capturavam era propositalmente, justamente porque existiam populações de África que já tinham um conhecimento muito avançado de muitas práticas comerciais e de agricultura. Então, nada é por acaso. Até a maldade deles era pensada nesse sentido, ok? E aí, nesse meio tempo, vamos parar de falar de holandês e francês, porque agora eu vou explicar pra vocês. Igual eu falei, no início, quando ainda era o pau-brasil, a França começou a comercializar com os indígenas e tudo mais. Portugal brigou, tretaram, a França foi embora. Só que aí a França voltou, não são bobos, né? Eles estabeleceram um reino lá no Rio de Janeiro, que é a França equinocial, e também estabeleceram um reino lá no Maranhão, tá? Nesses dois casos, houve guerra, luta armada mesmo, porradaria, e os franceses foram expulsos. Mas agora, um reino que ficou por mais de 20 anos no Brasil foram os holandeses, tá? Os holandeses chegaram lá no Nordeste, conquistaram uma grande faixa de terra, fizeram cidade, fizeram obras públicas, trouxeram tanto de gente pra cá, e no final também houve uma grande guerra, principalmente lá no estado de Pernambuco, para expulsar os holandeses. Não por acaso, né? Até porque um dos motivos pelos quais a população se revoltou com os holandeses é porque tinha muito português devendo dinheiro para eles, porque os holandeses tinham companhias de comércio, a Companhia das Índias Ocidentais e Orientais, que faziam um comércio muito importante aqui no Brasil, que emprestavam dinheiro, e quando os portugueses que moravam aqui começaram a ficar endividados com os holandeses, ficou muito conveniente expulsar os holandeses, né? E para Portugal também. Então, houve guerras, holandeses e franceses foram expulsos, mas foram importantes aí para nossa história. Temos videoaulas com detalhes tratando desse assunto aqui no canal, e também no meu curso eu faço uma aula muito longa explicando passo a passo aí como que aconteceu essa treta, ok? E durante o nosso período de colonização, a gente também teve revoltas coloniais, né? Teve momentos em que muitas populações se revoltaram contra o domínio de Portugal, principalmente os pernambucanos. Você aí, pernambucano, vocês são os personagens principais da nossa história de colônia. Gente, Pernambuco é a rainha das revoluções. Pernambuco já tentou ser independente, acho que umas 2 ou 3 vezes do resto do Brasil. Pernambuco treta por qualquer
qualquer coisa. E graças a Deus, porque Portugal estava muito folgado antes de Pernambuco ter dado marretada na cara deles, tá? Então, de revoltas coloniais, a gente teve, por exemplo, a Guerra dos Mascates, que aconteceu lá em Pernambuco. A gente teve a revolta dos Beckman, lá no Maranhão. A Revolução Pernambucana, que Pernambuco, de fato, tentou fazer sua independência, apesar de que não deu tanto certo. E no meio desse caos, galera, a gente tem também alguns personagens importantes da nossa história, que são os bandeirantes. Os bandeirantes eram homens que faziam expedições para entrar no interior do Brasil. Como que eles ganhavam dinheiro, pessoal? Procurando fontes de ouro, minério, pedras preciosas e principalmente capturando indígenas para serem escravizados. Porque muito mais barato do que você comprar uma pessoa vinda da África é você roubar uma pessoa do meio da mata e fazer ela trabalhar para você. Então os bandeirantes, galera, eles capturavam escravos fugidos, roubavam índios para serem escravizados e, ao contrário do que as pinturas, do que a mídia retrata, muitas vezes eles eram descendentes de portugueses com indígenas, até porque, né, galera, a nossa miscigenação, muitas vezes ela não foi voluntária, né? Não irei falar a palavra mas vocês sabem o que eu tô querendo dizer, né? Então, pessoal, os bandeirantes eram pessoas que muitas vezes eram filhos de indígenas com portugueses, falavam a língua geral, que é a mistura do tupi com português, e também falavam as línguas dos indígenas, eram homens que entendiam da mata, sabiam se movimentar lá dentro, sabiam fazer trilhas, sabiam lidar com os animais. E os bandeirantes, pessoal, por mais que eles tivessem motivações que não eram nobres, eles foram muito importantes para interiorizar o Brasil. E o principal local onde eles ficavam circulando é o atual estado de São Paulo. Tanto que muitas cidades do interior de São Paulo têm nomes indígenas porque foram nomeados pelos bandeirantes. Você aí de Santana do Paranaíba, de Tatuapé, Araçariguama, Itu, Tietê, São Roque, aqui em Minas Gerais também, Sabará, Diamantina, muitas cidades foram fundadas pelos bandeirantes e eles também foram muito importantes porque eles foram as primeiras pessoas que conseguiram encontrar ouro aqui em Minas Gerais. E agora vamos falar do ciclo do ouro, galera. Igual eu mencionei, no momento que os europeus chegaram aqui na América do Sul, os espanhóis acharam ouro, acharam prata, acharam minas preciosas e os portugueses não acharam nada, mas eles nunca perderam a esperança. Eles sempre pensavam, se lá do lado, na Argentina, tá cheio de mina de prata, não é possível que no Brasil não tem nada. Pois bem, tinha sim, aqui em Minas Gerais. E aí, pessoal, a partir do momento que os bandeirantes encontram ouro aqui em Minas Gerais, ó, só ladeira abaixo. Isso porque, pessoal, em menos de 100 anos, a população aqui da região, que era de 300 mil pessoas, passou para 3 milhões. Portugal teve que literalmente fazer leis para parar os portugueses de mudar para o Brasil. Porque, gente, imagina, o ouro que foi encontrado aqui em Minas Gerais, o primeiro ouro, era chamado ouro de aluvião, que é um ouro que fica na costa do rio, que você consegue pegar com a sua mão. Então começaram a chegar lendas em Portugal, pessoas falando aqui, tem uma cidade no Brasil que você pega ouro com a sua mão, você coloca um punhado de ouro na sua bolsa e você fica rico, do nada, sem precisar de equipamento, sem precisar de funcionário. E obviamente, pessoal, milhões de pessoas vieram para Minas Gerais atrás de ouro. Isso fez com que muitas cidades crescessem, fossem fundadas, muitos escravizados acabaram vindo para cá, mas ao mesmo tempo também esgotou completamente o nosso estado. Se você é daqui também, você sabe que até hoje o nosso estado é vendido para a mineração. Eu, Débora, por exemplo, eu sou do interior de Minas, o bairro no qual a minha mãe nasceu, os habitantes são chamados de pés de pombo, porque é tanta poeira de minério no chão que a gente, se anda por lá, em Congonhas, a gente fica com os pés vermelhos. A minha cidade é uma cidade que até hoje, a barragem com maior chance de estourar, que viraria milhões de vezes o que foi Brumadinho, tá na minha cidade. Nós até hoje somos rendidos à mineração, nós até hoje somos escravos, infelizmente, da riqueza do nosso estado. Nós somos escravos disso até hoje. Então, a partir do momento que foi encontrado ouro aqui, muita gente veio pra cá, eles começaram a explorar. E, gente, hoje em dia, 1 quilo de ouro vale mais de 300 mil reais. Vou falar isso de novo pra você entender. 1 quilo de ouro em 2024 vale 300 mil reais. E apenas da cidade de Mariana, apenas de uma cidade de Minas Gerais, a estimativa é que tiraram 800 mil quilos de ouro. Apenas de uma cidade, que é Mariana, em Minas Gerais. Então, assim, quando a gente fala que o nosso estado é escravo da nossa própria riqueza e quando a gente fala que Portugal sugou até a alma,
meio que é verdade, ok? E outro dado pra te chocar é que Portugal é literalmente 192 vezes menor do que o país Brasil, atualmente, claro, né? Na época era menor, mas de qualquer forma. Então Portugal, que é literalmente menor do que o estado de Minas Gerais, pegou esse tanto de riqueza. E aí você me pergunta, Débora, pra onde que foi esse ouro? Onde está o nosso ouro? Gente, Portugal, mesmo roubando esse tanto de dinheiro, eles conseguiram falir, o estado faliu. Isso porque Portugal na época estava com muitas dívidas externas, Portugal tinha passado por muitos conflitos, por causa da União Ibérica, algumas questões políticas mesmo. Eles também gastaram, sem muita sabedoria, achando que o ouro não ia acabar, eles gastaram muito na construção de obras públicas, a gente vê então as igrejas e tudo mais, e principalmente, galera, Portugal, isso vocês precisam memorizar, tá? Durante quase que toda a sua história, Portugal tinha rabo preso com a Inglaterra, eles deviam muito dinheiro para a Inglaterra vai fazer um papel importante no Brasil, que vocês vão ver. Tem até mesmo historiadores que defendem que a Revolução Industrial que aconteceu lá na Inglaterra em 1760 foi financiada com o ouro de Minas Gerais. De tanta dívida que Portugal tinha, foi um tanto de ouro para a Inglaterra também. Então, se você quer ver o nosso ouro atualmente, você vai ter que ir nas igrejas de Portugal ou então ir lá na Inglaterra, né, e ver os cenários maravilhosos. Você pode ver um clipe do One Direction, que é maravilhoso também. Só que, igual eu mencionei para vocês, no início, muita gente só pegava ouro e ia embora. E, obviamente, a coroa portuguesa não queria. Eles queriam que pagassem impostos. E como que houve essa cobrança de impostos da galera? Eles faziam o chamado quinto, que é um quinto do ouro, né? Ou seja, 20%, tinha que ir para a coroa portuguesa. E como que eles faziam? Legalmente, eles instituíram que para o ouro sair do Brasil, o ouro tinha que estar em barra. E para você transformar o ouro em barra, você precisa derreter, né? E fundir ele. E aí, nas casas de fundição, que é o local onde tem o forno adequado para derreter o ouro, eles tiravam um pedaço do ouro, que era o imposto. Daí que vem o ditado quinto dos infernos, porque ninguém gosta de pagar imposto, então veio aí esse ditado. Além disso, também tinha a captação, que é no lugar do quinto, né? No lugar de cobrar em cima do ouro, você cobra na quantidade de escravizados que as pessoas têm que estão trabalhando lá, então você paga em cima de quantos funcionários basicamente você tem, para parar a briga de terras, porque no início, gente, teve porradaria aqui em Minas Gerais para ter as terras, né? Para ter as minas e tudo mais. Eles estabeleceram um sistema chamado de datas, né? No qual as terras eram sorteadas, justamente para o pessoal não brigar nesse sentido, e a gente também teve a derrama. No caso, galera, a lei previa que se a meta de arrecadação de Portugal não fosse cumprida aqui no Brasil, a coroa poderia vir e cobrar o imposto à força, o que significa basicamente invadir a casa das pessoas e roubar as coisas delas, né? Então, Portugal, literalmente, igual uma empresa, Portugal estabelecia uma meta de arrecadação, e se essa meta não era alcançada, eles poderiam legalmente entrar na casa das pessoas e roubar as coisas delas para chegar na meta. Entretanto, galera, o ouro é um recurso finito, o ouro acaba. Então, por causa justamente dessa treta da derrama, a gente teve um movimento muito importante que foi a Inconfidência Mineira, o Tiradentes. Justamente porque o ouro entrou em declínio, o ouro estava acabando e durante muito tempo Minas Gerais não estava conseguindo chegar na meta de arrecadação. E começou um boato de que Portugal ia fazer a derrama, que Portugal ia chegar, ia meter o pau na mesa e ia cobrar o dinheiro de todo mundo. E todo mundo, obviamente, entrou em pânico. Nisso, um grupo de pessoas da elite de Minas Gerais se juntou e começou a planejar se tornar Minas Gerais um estado independente. Eles chegavam até mesmo a fazer uma bandeira escrito em latim, liberdade ainda que tarde. Então eles fizeram esse movimento falando, ó, Portugal tá querendo roubar da gente, mas nós somos mais poderosos, mais ricos que eles. Vamos transformar Minas Gerais em um país. Só que no final das contas, esse boato de que ia ter derrama foi desmentido, então a galera acalmou o facho. Mas uma das pessoas que fazia parte dessa conspiração de fazer Minas Gerais um país é um cara chamado Joaquim Silveira dos Reis, não precisa memorizar. Ele tava devendo muito dinheiro, tá? Ele tava devendo muito dinheiro e aí ele decidiu fazer a primeira delação premiada da história do Brasil. Ele chegou pra polícia e falou, bom dia, tô sabendo aqui de uma revolta. Se vocês perdoarem as minhas dívidas, será que vocês aceitariam essa delação? E a coroa aceitou. Só que, como o pessoal que estava organizando a Inconfidência Mineira era gente de elite, gente rica, gente importante, eles decidiram fazer algo simbólico. Ao invés de condenar todo mundo, igual eles fizeram em outras revoltas, como por exemplo a Conjuração Baiana, que eles meteram uma porrada, mataram tanta gente que a cidade de Salvador ficou inundada de urubu, de tanto cadáver que tinha na cidade. Diferente dessas outras revoltas feitas por gente pobre, na Inconfidência Mineira, que foi feita por gente rica, eles decidiram perdoar todo mundo e punir uma única pessoa, que era o cara mais simples, que fazia parte da revolta, que era um cara chamado Tiradentes, que era um ex-militar, um homem de origem popular e tudo mais. Então ele, pra ser simbólico, para mostrar pra toda a população, se você for contra Portugal, você vai levar porrada. Enforcado
pegaram o Tiradentes, amarraram o corpo dele numa carroça, rodaram a carroça pela cidade pra todo mundo ver o cadáver dele, esquartejaram o corpo dele e penduraram os pedaços do cadáver dele pela estrada que todo mundo que trabalhava com ouro tinha que passar, pra literalmente todo mundo ser obrigado a passar pelo cadáver do Tiradentes. Então foi algo muito simbólico. A cabeça dele foi literalmente pendurada no meio da praça da cidade de Vila Rica, que hoje é Ouro Preto e era a capital de Minas Gerais antes da minha Belo Horizonte existir. E o que já caiu no Enem em relação ao Tiradentes? Como na época o Tiradentes era uma pessoa pobre e não muito importante, a gente não tem registros da época de como que o Tiradentes era. A gente não sabia se ele era branco, se ele era preto. Aliás, sabemos que ele era branco, claro, né? Mas a gente não sabia a aparência física dele. Entretanto, quando o Brasil se tornou uma república, a imagem do Tiradentes foi resgatada para se tornar um herói nacional. Por quê? Eu vou explicar isso para vocês depois. A república no Brasil, pessoal, foi feita a partir de um golpe militar. Os militares fizeram a república e eles queriam um herói republicano. Então eles pensaram, vamos fazer como herói nacional um homem que era militar igual a gente, Tiradentes foi militar, um homem que acreditava na república igual a gente, Tiradentes tentou fazer Minas Gerais ser uma república, e um homem que morreu tragicamente. Então eles fizeram um tanto de pinturas do Tiradentes propositalmente fazendo o rosto dele parecido com o rosto de Jesus Cristo, e o Tiradentes virou um herói nacional, tanto que até hoje ele é a única pessoa que tem um feriado só pra ele que é comemorado em todo o território nacional. No dia 21 de abril, todo o Brasil, do Amazonas até o Rio Grande do Sul, param para comemorar o Tiradentes, e não é por acaso. Nem o Zumbi, que teoricamente teve um impacto um pouquinho maior assim do que o Tiradentes, tem um feriado só pra ele que é comemorado nacionalmente. Enfim, vamos para a apostila 2 do meu curso de História do Brasil, porque agora a gente vai falar de independência. Galera, igual eu mencionei, eu tenho um curso com um valor super acessível, com toda a história do Brasil, que é resultado de anos e anos de trabalho. Então, se você quer saber tudo com detalhe, recomendo, tá? Porque são apenas 24 aulas, então se você vê uma aula por dia, dá tempo de aprender tudo até o Enem. É mais de um ano de acesso, então dá pra você estudar pro Enem de 2025 também, e é o resultado de mais de 10 anos de trabalho, perfeito? Então, recomendo pra vocês. Vamos lá, galera, pra entender a independência do nosso país, a gente precisa saber do Napoleão. Basicamente, gente, o Napoleão era um cara francês, ok? Que começou a governar a Europa, ele começou a fazer um tanto de guerra, conquistar um tanto de território, e ele queria conquistar Portugal. Então, quando o Napoleão ameaçou invadir Portugal, a coroa portuguesa, com medo, até porque no final das contas o Napoleão de fato chegou em Portugal, eles decidiram fugir para o Brasil. E como era uma fuga, como eles estavam realmente escapando, tinha que ser secreto, né? Porque não adianta você fugir e todo mundo saber pra onde você tá fugindo. Literalmente, galera, em dois dias, de 10 a 15 mil portugueses, e os mais importantes portugueses, né? O rei, a corte, os políticos, as 10 mil pessoas mais importantes de Portugal fugiram para o Brasil em 2 dias. E isso vai mudar pra sempre a nossa história. Porque, gente, vocês concordam comigo que o rei de Portugal tá vindo? Vocês acham que ele vai ficar num localzinho qualquer? Vocês acham que a Madonna tá vindo pro Brasil? Você acha que ela vai ficar aqui no meu apartamento? Claro que não. Ela vai ficar no Copacabana Palace. Só que antes do Copacabana Palace existir, qual que era o lugar que ia ter que receber o rei? A cidade do Rio de Janeiro. Então houve, a partir do momento que a corte, que o rei, que todo mundo chegou aqui no Rio de Janeiro, né? E o Rio de Janeiro já era naquele momento a capital do Brasil. A primeira capital era Salvador, tá? Mas depois se tornou o Rio de Janeiro. Obviamente eles decidiram reformar toda a cidade, porque igual eu falei, a Madonna não vai ficar num sobrado, a Madonna vai ficar no Copacabana Palace. E se a corte portuguesa vai chegar aqui no Brasil, eles precisam ter uma cidade chique para receber eles. Então basicamente eles fizeram muitas reformas, galera. Eles construíram a primeira universidade do Brasil. Então hoje, galera, se você está estudando para tentar entrar na universidade, literalmente há 200 anos atrás, o Brasil era proibido de ter universidades, porque Portugal sabia que um povo educado é um povo que não é escravo, é um povo que não aceita ser dominado. Então o Brasil era proibido, literalmente por lei, de ter universidades. Todo o centro do Rio de Janeiro foi reformado. Para isso, muita gente pobre foi expulsa das suas casas, foram morar em morros e originaram as primeiras favelas, até porque nos morros do Rio de Janeiro nasce uma flor, uma planta muito bonita, branquinha, chamada favela. É daí o nome. Se você mora numa comunidade, agora você sabe um pouco mais da sua história. Além disso, pessoal, os portugueses trouxeram muitos artistas para retratar o Brasil. Eles fizeram bibliotecas, fizeram universidade, fizeram parques, fizeram jardim botânico, fizeram academia militar, fundaram o Banco do Brasil. Sim, o Banco do Brasil, que até hoje existe, foi fundado pelos portugueses em 1808. E observação, quando os portugueses foram embora do Brasil, eles levaram toda
todo o dinheiro que estava no Banco do Brasil e o Banco do Brasil, por isso, já faliu, mas voltou. Se reergueu igual uma fênix, mas o Dom Pedro I, quando foi embora para Portugal, esvaziou todo o Banco do Brasil e levou todo o dinheiro com ele. E também foi fundada a primeira imprensa do Brasil, porque antes, gente, para você ter acesso à informação aqui no Brasil, você tinha que comprar jornal, literalmente jornais importados de Portugal. Então, pessoal, nós éramos um povo que não era nada educado, porque não pode ter universidade, não tem educação pública. Para você ter acesso à informação, você precisa comprar jornal importado. Imagina quanto que custa um negócio desse. Mas o mais importante, galera, que os portugueses fizeram foi, já que agora a sede administrativa de Portugal está no Brasil, o Brasil não pode mais ser colônia, né? Justamente porque, como colônia, o Brasil só podia comercializar com Portugal, tinha muitas limitações econômicas. E aí, pessoal, por causa disso, Portugal decide fazer com que o Brasil deixe de ser colônia e se torne Reino Unido de Portugal. Então, o Brasil ganha privilégios econômicos, agora a gente pode comercializar com vários países, principalmente a Inglaterra. Inclusive, a Inglaterra, gente, mandava tanto em Portugal. A Inglaterra colocou uma coleira no pescoço de Portugal e puxa, e fala, vem aqui que agora eu tô mandando, vem meu cachorrinho, a sua dona tá chamando. Porque, literalmente, a Inglaterra mandava tanto em Portugal que eles fizeram uma lei. Os ingleses pagavam menos imposto para vender produto aqui do que os próprios portugueses. Isso é um tanto de dinheiro, de favores e de tudo que Portugal devia para a Inglaterra. Eu falo disso mais detalhadamente no curso. Inclusive, a própria Inglaterra que deu a ideia para Portugal de fugir para o Brasil e a própria Inglaterra que escoltou a corte portuguesa para chegar aqui em segurança e, óbvio, eles cobraram por isso, né? Enfim, Portugal estava devendo até a cueca para Inglaterra e a Inglaterra estava amando essa situação. Então, houve a abertura dos portos, o Brasil deixa de ser colônia e quem era o rei na época era o rei Dom João VI. Só que, pessoal, alguns anos depois, quando o Napoleão foi derrotado na Europa, meio que Portugal não tinha mais motivo para continuar aqui no Brasil. Só que eles gostaram do Brasil, genuinamente gostavam de morar aqui e ficaram por mais um tempo. Mas em 1820, não precisa memorizar a data, mas só para vocês saberem, houve uma revolução lá em Portugal porque a população falou, rei, volta pra cá, pelo amor de Deus, né? Então, o rei Dom João VI acabou voltando para Portugal, mas deixou para trás aqui no Brasil o seu filho, Pedro, que vai se tornar o Dom Pedro I. Deixou o filho dele justamente aqui para administrar o país e tudo mais. E o Pedro, por mais que ele tenha nascido em Portugal, ele também gostava do Brasil. Ele tinha uma crise de identidade muito grande, tá? Né? Ele era muito brasileiro para ser português, mas também muito português para ser brasileiro. A gente vai entender isso daqui a pouco. Mas o Pedro ficou aqui no Brasil, o pai dele, João, voltou para Portugal e os políticos portugueses estavam tretando muito, porque eles queriam que o Brasil voltasse a ser cadelinha de Portugal. Queria que o Brasil voltasse a ser colônia. Só que, gente, no momento que você dá liberdade pra pessoa, você não consegue voltar atrás. Você concorda comigo? Vou fazer uma comparação besta aqui. Você tem um filho adolescente. Você deixa o seu filho, sei lá, ir numa festa, deixa seu filho sair de casa, sei lá o quê. Ele provou o gosto da liberdade. Aí agora você vai falar, não, filho, a partir de hoje você não sai de casa mais, você não tem amigos mais. Você acha que ele vai engolir? Ele já sentiu o gosto da liberdade. Você deu pra criança um chocolatinho, no momento que aquele açúcar bate, a criança não vai querer o chocolatinho pra sempre. Eu tô aqui pra provar. Então, pessoal, o Brasil teve a sua liberdade e aí Portugal falou, não, a gente quer que o Brasil volte a ser colônia. Vocês acham que a gente ia aceitar isso? Coitados! Basicamente, pessoal, os portugueses começaram a fazer muita pressão, falando, ó, queremos que o Brasil volte a ser colônia e queremos que o Pedro volte pra cá. E o Pedro, que igual eu mencionei pra vocês, tava meio abrasileirado, mas uma situação confusa que eu já vou contar pra vocês, ele falou, olha, eu não vou não, eu vou ficar. E aí a gente teve o famoso Dia do Fico, que foi o dia que o Pedro proclamou para o público que, já que era da vontade da população, ele ia sim ficar no Brasil. E, gente, muitos historiadores argumentam que o Dia do Fico é mais importante do que o próprio grito da independência do 7 de setembro. Porque vocês concordam comigo que a partir do momento que o Pedro vira as costas para Portugal e fala, eu não volto, não tem mais como voltar atrás. Ele terminou o relacionamento com Portugal. Ligou e falou, tô terminando com você e queimei as suas coisas, porque o Pedro não só falou que não voltaria para Portugal, como falou, exército português que tá aqui no Brasil, se vocês não jurarem lealdade para mim, vocês serão expulsos, se chegar tropa portuguesa aqui no Brasil, eles não serão aceitos, não vou obedecer aos tratados que Portugal tá falando que eu obedeça, não vou voltar para Portugal. O Pedro tava batendo o pé e falando, o Brasil não vai deitar para Portugal. E obviamente, gente, não tem mais volta. E é claro que Portugal
não ia aceitar de bom grado, até porque nós éramos a colônia mais rentável financeiramente para Portugal, eles não queriam nos perder. Portugal enviou uma carta revoltada pro Pedro, falando, ó, Pedro, volta para Portugal, tudo que você falou não tá valendo de nada, todo mundo que tá do seu lado é traidor e vai ser julgado, e é isso aí. E quando essa carta chegou, pessoal, o Pedro, ele estava em São Paulo numa viagem de trabalho, e quem estava governando o país era a sua esposa Leopoldina, vamos falar dela daqui a pouco. Ela recebeu essa carta e percebeu que não tinha mais volta, e foi ela quem assinou a nossa independência e enviou uma carta para o Pedro para chegar o mais rápido possível para avisar, ó, avisei aqui para Portugal que a gente é independente agora, vamos lidar com essa situação. E reza a lenda, né, que o Pedro recebeu essa carta quando ele estava lá em São Paulo, nas margens do rio Ipiranga, no parque, né, no Parque do Ipiranga, que é onde a gente tem atualmente o Museu do Ipiranga. Dizem que é lá que o Pedro estava, e ele recebe essa carta e reza a lenda, né, que ele gritou, independência ou morte, né? Mas, de fato, o que fez o Brasil se tornar independente mesmo foi o dia do fico e foi a Leopoldina assinando. Outra participação importantíssima, né, nisso tudo, foi um cara chamado José Bonifácio, que é considerado o patrono da nossa independência, justamente porque ele fez parte disso tudo, foi um político importante, ele foi conselheiro do Pedro, ele também cuidou do Pedro II, que é o filho do Pedro I e tudo mais. Só que, igual eu mencionei, vocês acham que Portugal vai aceitar uma pataquada dessas? Óbvio que não. Então a nossa independência não foi simplesmente gritar, independência ou morte, não. Teve guerra, conflito armado, gente morrendo, portugueses e brasileiros brigando na faca pela independência do Brasil. Nesse sentido, a gente teve uma grande heroína, que é a Maria Quitéria, que até hoje é patrona do Exército Brasileiro. A gente teve muitos conflitos, principalmente na Bahia e também lá no Nordeste, muitos conflitos lá no Piauí, enfim. Então a gente teve várias guerras aí pela independência do Brasil. No final, o Brasil assinou um tratado que Portugal reconhecia a independência do Brasil, mas o Brasil ia ter que pagar milhões e milhões e milhões de libras para Portugal. E adivinha quem emprestou o dinheiro? A Inglaterra. Então lembra que eu falei pra vocês que Portugal era rabo preso com a Inglaterra? Pois bem, o Brasil também vai ser, tá? Então o Brasil já começa a sua história independente devendo dinheiro pra Inglaterra. E uma pergunta importante que já caiu no Enem: por que o Brasil conseguiu permanecer inteiro enquanto os nossos vizinhos governados pelos espanhóis se tornaram vários países? Porque várias vezes, igual eu mencionei pra vocês, teve várias revoltas aqui no Brasil. Pernambuco tentou ser independente, Minas Gerais tentou ser independente, Rio Grande do Sul tentou ser independente, um pedaço do Brasil acabou se tornando Uruguai. Por que o Brasil continuou um único país enquanto os nossos vizinhos viraram Chile, Argentina, Paraguai, Uruguai, Bolívia, etc? Justamente porque a elite brasileira queria dessa forma. Não só todas as revoltas foram esmagadas pelo governo, como a elite era uma classe muito unida, eles queriam a manutenção da escravidão e eles escolheram dessa forma, tá? Eu entro mais em detalhes nesse assunto nas aulas sobre independência do Brasil. Recomendo muito que vocês assistam, porque isso é um assunto importante para a prova, mas eu já passei do tempo. Então, bora para a nossa próxima fase da história do Brasil. Vamos falar do Brasil Império. Primeiro reinado, período regencial e segundo reinado. Governo do Dom Pedro I e do Dom Pedro II. Isso é muito importante, principalmente no final do segundo reinado. Eu vou indicar para vocês, porque todo ano, todos os anos, caem ao menos duas questões no Enem sobre escravidão no Brasil e cultura negra. Então, quando chegarem esses assuntos, eu vou avisar para vocês prestarem muita atenção. Começando agora o primeiro reinado, pessoal, que foi o governo do Dom Pedro I, o cara que proclamou a nossa independência. Ele era português, mas governou aqui o Brasil. Não precisa memorizar, mas o Brasil se tornou independente em 1822. A partir daí, um país novo precisa do quê? De lei, precisa de uma constituição. Então começou a ser estudada uma constituição, só que, pessoal, o Dom Pedro I, ele tinha uma autoestima delirante, tá? Isso porque ele via os reis absolutistas da Europa, sabe aqueles reis que mandam em tudo e tudo mais? Ele queria uma lei na qual ele tivesse um poder extraordinário. Então a nossa primeira Constituição acabou sendo chamada de Constituição da Mandioca, a Constituição de 1823, porque ele literalmente, em uma atitude extremamente autoritária, ele dissolveu a Constituição. Ele falou que a lei que estava sendo feita para o Brasil não era digna dele, ele queria poderes maiores, e a partir daí ele outorga, ou seja, ele impõe para a população a primeira Constituição da história do Brasil, a Constituição de 1824. E inclusive, pessoal, tenho aula gratuita aqui no canal explicando todas
todas as constituições da história do Brasil. Então eu recomendo muito que vocês assistam essa aula antes da prova do Enem, porque é assunto que sempre cai, ok? As nossas constituições. Não precisa memorizar o ano de cada uma delas, mas lembrar da ideia é importante sim, tá? E das constituições da história do Brasil, as que vocês precisam saber mesmo sobre elas, que você precisa estudar, são principalmente a primeira e a última, tá? Então agora, a Constituição de 1824, presta muita atenção nela, e quando eu falar do final da ditadura militar, eu vou te avisar de novo pra você também memorizar isso que eu vou te falar. Qual que é a característica mais importante da Constituição de 24? Poder moderador. Por quê, pessoal? Na maior parte dos países do mundo, o poder é dividido em três. A gente tem o poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo é aquela pessoa que executa, que coloca em prática, principalmente os presidentes, os prefeitos, os governadores. O poder legislativo são as pessoas que fazem as leis, e o poder judiciário é quem julga o cumprimento dessas leis e a ordem, aquela coisa toda. E esse conceito dos três poderes surgiu na época do Iluminismo, lá na Europa, mas até hoje é aplicado no mundo inteiro. Até hoje no Brasil a gente tem os três poderes. Mas o Dom Pedro I queria mais, ele queria ser mais poderoso do que a lei. Então ele instituiu o quarto poder, que é o poder moderador. Literalmente, pessoal, de acordo com a nossa Constituição, a pessoa do imperador era inviolável e sagrada, e ele não estava sujeito a nenhum tipo de responsabilidade, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser. Não gostou da lei? Pode vetar a lei. Não gostou da Assembleia? Pode dissolver, pode demitir todo mundo e colocar quem ele quiser no governo. Governador de estado? Ele que escolhe. Senador? Ele que escolhe. Conselho de estado? Ele que escolhe. Inclusive, o cargo de senador era vitalício. A pessoa ficava o resto da vida, até a morte, sendo senador. Gente, isso é de um autoritarismo tremendo, tá? O cara governa do jeito que ele quiser, pra fazer o que ele quiser, e não está sujeito a responsabilidade alguma. Além disso, outra coisa que você precisa se lembrar é a questão do voto. Essa primeira Constituição estabelece que o voto é censitário, ou seja, para você ter o direito de votar, você precisa ter renda. Você precisa ter uma renda anual de pelo menos 100 mil réis, não precisa memorizar, mas só para vocês terem uma ideia, hoje, de acordo com a estimativa do Laurentino Gomes, isso seria aproximadamente mais de 15 mil reais ao ano, mas para você concorrer a cargo público, você tem que ter fortuna de pelo menos 800 mil réis. E é óbvio que as mulheres e as pessoas escravizadas não votavam. Então, pessoal, durante a maior parte, literalmente 90% da história do Brasil, as únicas pessoas que podiam participar da política eram homens brancos e ricos, muito ricos, ok? Depois eu vou explicar mais pra vocês como que esses homens brancos e ricos vão continuar se colocando no poder. Mas o mais importante pra vocês saberem da primeira Constituição é justamente isso, o poder moderador e essa questão do voto. E aí você me fala, Débora, como que o Dom Pedro é poderosíssimo? Por que o Dom Pedro vai literalmente abdicar da coroa? Porque o Dom Pedro, ele vai escolher deixar de ser imperador do Brasil. Isso vai acontecer por quê, pessoal? Por causa de tretas externas. Para começar, a gente teve a Confederação do Equador, que foram um tanto de estados do Nordeste tentando se tornar independentes, e a gente também teve a Guerra Cisplatina, que foi quando um pedaço do Brasil se separou e se tornou o que hoje é o Uruguai. Então o Uruguai já foi parte do Brasil. E essas guerras, pessoal, elas não só fizeram com que a imagem do imperador ficasse mal, mas ele gastou muito dinheiro. Então o Brasil estava numa profunda crise econômica. Até porque, gostaria de lembrar vocês de que quando o pai do Pedro, o Dom João VI, foi para Portugal, ele levou todo o dinheiro do Banco do Brasil. Então o Brasil já estava... E aí a guerra piorou. A gente já estava mergulhado na bosta. Aí só fica mais fundo. E para piorar a situação econômica, a imagem pessoal do Dom Pedro I ficou muito desgastada com a população. A população brasileira deixou de gostar dele por causa de fofoca. Muito que bem. Gente, história é fofoca de gente morta. Por isso que eu fiz história e por isso que vocês gostam de me ouvir falando de história. Basicamente, galera, o Pedro, ele era casado com a Leopoldina, a Imperatriz Leopoldina. E, gente, ela tinha muito carisma. Ela era uma diva. Ela era muito amada pela população. A galera gostava muito dela, respeitava muito ela. Entretanto, o Pedro, ele era assim, um pouquinho too much sexualmente, tá? Ele tinha essa amante, que ele era
apaixonado, obcecado por essa amante, que era a Domitila, a Marquesa de Santos. E ele deu título de nobreza para a amante, ele colocou a amante para ser dama de companhia da própria esposa. Então você imagina, a amante do seu marido ser literalmente sua funcionária e você ter que ficar andando com ela o dia inteiro. Ele desfilava publicamente com a amante, ele deu casa para a amante perto do Palácio Real, ele deu títulos políticos para parentes dela. Gente, ele não tinha vergonha alguma. A gente tem até hoje cartas que ele mandava para ela, no qual ele desenhava o peru dele nas cartas. Ele era sem vergonha e todo mundo sabia disso. Então o pessoal já não gostava, eles detestavam tanto a amante do Dom Pedro que eles literalmente assassinaram o tio dela, juro. E tudo isso só piorou quando a esposa do Pedro, a Leopoldina, que todo mundo amava, morreu. E ela morreu muito tragicamente, pessoal, porque ela morreu grávida, o que, né, muito complicado. Mas na época, gente, existiam boatos, existiam fofocas que nunca foram confirmadas de que ela sofria violência doméstica, existiam fofocas de que o Pedro batia nela, e existia uma fofoca na época que se espalhou de que ela tinha morrido porque o Pedro empurrou ela de uma escada, igual a Nazaré Tedesco. Então, na época, espalhou essa fofoca pelo Rio de Janeiro de que a imperatriz que todo mundo ama morreu porque o Pedro empurrou uma mulher grávida da escada e ela morreu. E, obviamente, o pessoal ficou revoltado. Por mais que seja uma fofoca, todo mundo sentiu as dores, mataram o tio da amante, estavam indo atrás da amante, caos. Gente, literalmente caos. E o que tá ruim ainda vai piorar, porque nesse meio tempo o pessoal tava tendo treta lá em Portugal. Por quê, galera? O pai do Pedro, o Dom João VI, morreu. Ou seja, tecnicamente, o Pedro era herdeiro da coroa de Portugal. Só que ele teria que escolher. Ou ele vai ser rei de Portugal ou rei do Brasil. Não dá pra ser rei dos dois. Ele escolheu ser rei do Brasil, ficou aqui e deixou a filha dele como herdeira. Então era pra filha dele governar. E essa menina, ela tava prometida em casamento para o próprio tio. Então, basicamente, o Pedro I falou, olha, eu não vou governar Portugal, mas a minha filha vai e ela vai casar com o meu irmão. Situação maravilhosa, né, gente? Só que o irmão do Pedro deu golpe nele, tava governando Portugal sozinho, e o Pedro, né, queria consertar essa situação, queria colocar a filha dele no trono, e ele viu que aqui no Brasil ninguém gostava dele, ele falou, ó, o povo aqui já não gosta de mim, o povo lá tá precisando de mim, vou largar o Brasil, vou voltar pra Portugal, porque lá em Portugal eu sou amado. E literalmente, pessoal, até hoje, em Portugal, o Pedro I, ele é amado, ele é visto como o cara que libertou o povo português do irmão dele que deu golpe, enquanto aqui no Brasil, ele é visto como uma pessoa autoritária. E óbvio, ele foi essas duas coisas, porque na história, né, não existem heróis ou vilões, cada um tem as suas motivações. E aí, nisso, teve a chamada Noite das Garrafadas, que foi um dia que as pessoas que gostavam do Pedro I brigaram com as pessoas que não gostavam do Pedro I, literalmente eles brigaram com garrafa de vidro, teve porradaria, e o Pedro percebeu, meu Deus, todo mundo me odeia, vamos fugir desse país. Foi pra Portugal, abriu mão da coroa do Brasil e lançou o clássico, né, vou comprar cigarro e já volto. Só que no caso, ele falou, vou ali pegar o trono de Portugal e já volto, tá? Largou pra trás o filho dele, Pedro, também Pedro, que tinha apenas 5 anos de idade. E esse Pedro é o cara que vai ser o Pedro II. Agora vamos falar do período regencial. Basicamente, pessoal, o Pedro I foi embora, deixou o filho dele pra governar, só que é uma criança, então não tem como uma criança governar. O que ficou determinado foi que enquanto o Pedro crescia, até o Pedro se tornar maior de idade, o Brasil seria governado por regentes, tá? Então pessoas governariam no lugar do Pedro até o Pedro poder virar imperador. E o mais importante que você precisa saber sobre o período regencial que é cobrado no Enem são as revoltas, porque esse momento, pessoal, foi um momento de muita instabilidade aqui dentro, porque não havia consenso entre as classes dominantes sobre qual seria a melhor forma de governar o Brasil. Muita gente falava, tem que dar autonomia para os estados, cada estado tem que se governar. Outras pessoas falavam, não, o Brasil precisa de um poder central forte. Os governantes, a elite, estava brigando entre si. Então, por isso, houve muita instabilidade política nessa época. E quem estava brigando eram os liberais e os conservadores. E aí, pessoal, durante o período regencial, houve muitas revoltas, que essas vocês precisam saber. Tem vídeo falando sobre elas em detalhes aqui no canal, mas as principais foram a cabanagem, que aconteceu lá no Pará por causa de brigas da elite local. A gente teve a sabinada, que aconteceu na Bahia por causa dos liberais reagindo à centralização do poder. A gente teve a revolta dos malês, que também aconteceu lá na Bahia por causa de repressão religiosa, né, que as pessoas que tinham religiões africanas, que tinham religiões muçulmanas eram muito perseguidas, e a revolta
revolta dos malês foi feita por pessoas escravizadas. A gente teve a balaiada que aconteceu no Maranhão por causa de crise econômica que o Maranhão estava passando e a elite local brigando por poder. E a gente teve a Revolução Farroupilha, a mais importante, essa vocês precisam saber, que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, durou 10 anos, pessoal, foram 10 anos que o Rio Grande do Sul estava em guerra, uma parte de Santa Catarina também, tá? Houve guerra armada e o Rio Grande do Sul chegou a ser um país independente do resto do Brasil. Eles chegaram a ser a República de Piratini. E, pessoal, o Brasil não queria perder o Rio Grande do Sul, até porque recentemente a gente já tinha perdido um pedaço do Brasil que virou o Uruguai. Então, em todas essas revoltas que eu citei pra vocês, pessoal, o governo meteu porrada, matou um tanto de gente, prendeu a galera, sei lá o que. Mas na Farroupilha, pra não perder o Rio Grande do Sul, houve um acordo e o Rio Grande do Sul voltou a ser parte do Brasil. O Brasil, inclusive, incorporou as dívidas públicas da República de Piratini. Os revoltosos se tornaram parte do Exército Brasileiro, enfim. E por causa desse caos todo que estava acontecendo, houve o golpe da maioridade. Basicamente, o pessoal falou, olha, tava ruim com o Pedro I, mas agora ficou mais caótico, vamos colocar o Pedro II pra ver se melhora. Então, pessoal, eles emanciparam o Pedro II e ele se tornou maior de idade com 14 anos e ele se tornou o nosso segundo e último imperador do Brasil. Agora, pessoal, vamos falar de segundo reinado. Isso é muito importante, isso é muito cobrado no Enem. Presta atenção que a gente tá acabando. Tá quase. Passamos da metade. Fica aqui comigo ainda, não desiste de mim. Vamos falar do segundo reinado, isso é muito importante, cai bastante no Enem. Segundo reinado foi o governo de Dom Pedro II. Ele se tornou imperador, igual eu mencionei, aos 14 anos. Só deixou de ser imperador com mais de 80. Foi um governo muito longo, muito importante. Ele conseguiu fazer os liberais e conservadores pararem de brigar aqui no Brasil por causa de uma manobra política chamada parlamentarismo às avessas. Lembra do poder moderador, que o Dom Pedro I podia acabar com a Assembleia, colocar quem ele quisesse? Então, o Dom Pedro II começou a fazer isso justamente pra... Primeiro ele fazia uma assembleia só de gente conservadora, aí ele tirava e colocava os liberais, aí tirava e colocava os conservadores. Então, eles pararam de brigar porque eles perceberam que, não, a gente tá dividindo aqui a política, então vamos parar de brigar. Mas, ao mesmo tempo, a gente ainda teve algumas revoltas aqui no Brasil. A gente teve a última revolta aí de Pernambuco tentando ser independente pela 1000ª vez, que foi a Revolução Praieira. Eles tentaram, conseguiram por pouco tempo, mas acabou falhando. E foi durante o segundo reinado que houve o último ciclo econômico mais relevante aí da história do Brasil, que foi o café. Durante o segundo reinado, pessoal, foi observado que no Brasil o nosso clima, o nosso terreno, principalmente na região do sul de São Paulo e tudo mais, aqui no sudeste do Brasil, era muito favorável para plantações de café. E o café, pessoal, era algo que dava muito dinheiro, era algo muito comercializado. O Brasil se tornou o maior produtor de café de todo o mundo e o café se tornou o principal produto da economia brasileira. A gente dependia do café. E o café dependia de quem? De mão de obra, para plantar, para colher, para moer, para ensacar, para vender o café. E quem que era a mão de obra que fazia o café? A mesma mão de obra que fazia tudo acontecer no Brasil. As pessoas escravizadas. Então, no início, pessoal, as pessoas escravizadas estavam lá trabalhando no café. Só que, eu vou explicar isso para vocês daqui a pouco, quando começou a chegar perto do fim da escravidão, o governo percebeu que eles iam precisar trocar a mão de obra, que em breve a escravidão ia acabar, então a gente ia precisar de outras pessoas trabalhando no café. E quem foram essas pessoas? Os imigrantes. Então, a partir daí, pessoal, o Brasil vai começar a incentivar a imigração. Não só porque eles queriam mão de obra barata, mas também porque eles queriam branquear a nossa população. Essa pintura aqui, a Redenção de Cã, inclusive já caiu no Enem, e ela mostra justamente uma mulher, uma senhora negra, agradecendo, levantando as mãos e agradecendo a Deus porque o neto dela nasceu branco, depois que a filha dela se casou com um homem branco. E essa pintura foi encomendada pelo governo e ganhou um prêmio, porque o governo estava fazendo propagandas incentivando as pessoas a se juntarem com esses europeus para embranquecer a população. Então, nesse contexto, principalmente alemães e italianos e muitos japoneses também vão vir aos montes para o Brasil. E por que principalmente alemães e italianos? Porque esses países estavam passando por crise econômica. Então, a Itália estava passando por unificação, por guerra, a Alemanha estava passando por problema, tinha muita gente pobre lá. O Brasil vai começar a fazer propaganda nesses países falando: venha para o Brasil, aqui você vai ganhar terra, aqui você vai ter saúde, aqui você vai ter um clima agradável, aqui todo mundo vai ser legal com você. E aí as pessoas chegaram e não tinham direito à terra, e não tinham direito a votar, e não tinha dinheiro. A Itália e a Alemanha tiveram que começar a fazer propaganda para as pessoas não irem para o Brasil, porque os imigrantes estavam passando por situações complicadas. Até porque, você concorda comigo? Imagina, eu, Débora, tô querendo sair do Brasil para ter uma vida melhor. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro ter a minha própria terra, minha própria casa e trabalhar para mim, ou eu prefiro trabalhar para os outros, pagando, vivendo em más condições? Obviamente. Só que para
fazer com que esses imigrantes tivessem que trabalhar para os cafeicultores, eles instituíram a chamada Lei de Terras, que falava, para você ter terra no Brasil, você precisa pagar por essa terra. E eles faziam as terras serem muito caras para os imigrantes não conseguirem pagar as terras. E muitos imigrantes chegavam no Brasil num regime de servidão. Muitos imigrantes já chegavam no Brasil devendo dinheiro, porque os contratantes falavam, vem cá, italianinho, eu vou pagar a sua viagem. Aí quando a pessoa chega, fala, bom dia, então você me deve um tanto de dinheiro, porque a sua viagem foi muito cara. E aí você vai ter que trabalhar para mim pelo resto da sua vida e você nunca vai conseguir pagar a sua dívida. Bom negócio, né? Pois bem. Então, pessoal, a gente teve a questão da imigração aqui no Brasil e nesse meio tempo a gente também vai ter a Guerra do Paraguai, que foi a guerra mais sangrenta de toda a história da América do Sul. Matou centenas de milhares de pessoas e mudou a história de todos os países envolvidos. Quem que estava envolvido na guerra, pessoal? Era o Paraguai contra Brasil, Argentina e Uruguai, os três juntos. Eu tenho videoaula completa sobre isso, não vou entrar em muitos detalhes porque é um assunto muito longo, muito extenso, mas o que mais importa da gente saber foi uma guerra muito sangrenta, destroçou o Paraguai, porque foi um derramamento de sangue completamente desmedido, desnecessário. No final da guerra, o Paraguai enviou crianças, enviou adolescentes, meninos de 12, de 14 anos para lutar na guerra. A população do Paraguai foi destroçada. O Brasil e a Argentina tiveram que pedir dinheiro emprestado para a Inglaterra para conseguir montar exército. Então, todo mundo saiu ferrado da guerra do Paraguai. Foi um problema assim, generalizado, matança generalizada, mas o que importa para a história do Brasil, que mais cai no Enem, é que como o Brasil precisou fazer um exército do dia para a noite muito rápido, o Brasil prometeu que as pessoas escravizadas que lutassem na Guerra do Paraguai ganhariam a sua liberdade. E isso vai mudar para sempre a história do Brasil, por vários motivos. Primeiro, a pessoa escravizada não precisava da autorização do seu proprietário, do seu senhor, para ir para a guerra. Então eu, Débora, que sou escrava, eu posso eu mesma ir lá, me alistar na guerra e eu voltaria liberta. Segundo, os soldados, eles passavam muito tempo juntos, eles passavam por muita situação que você cria laços, né? Óbvio, uma pessoa que dorme com você, uma pessoa que come com você, uma pessoa que morre com você, uma pessoa que você cuida quando tá ferido, uma pessoa que você convive. Os soldados brasileiros começaram a criar laços e começaram a criar amizades e começaram a ver as pessoas negras como pessoas. Porque vocês concordam comigo, vocês percebem que as pessoas negras do Brasil, pessoal, elas eram literalmente, pela Constituição, elas eram objetos, elas não eram seres humanos, eles não tinham nenhum direito, eles eram literalmente abaixo dos animais na nossa Constituição. Então, se hoje a gente ainda tem muito preconceito e racismo, imagina naquela época. Só que aí imagina, pessoal, você vai pra guerra, você tá nas trincheiras, você tá passando na merda com uma pessoa que torna seu amigo, sei lá o quê, e você para e pensa, gente, esse homem, pra lei, ele não é nada. A Guerra do Paraguai vai mudar a história do Brasil, porque o exército brasileiro vai se tornar uma instituição anti-escravista. Os soldados brasileiros vão voltar da guerra e o exército brasileiro vai lutar contra a escravidão do Brasil. O exército antes, pessoal, muita gente acionava o exército para ir atrás de escravo fugido. Eles não vão fazer isso mais. O exército vai começar a incorporar homens negros nas suas instituições e esses homens negros que lutaram na Guerra do Paraguai vão voltar libertos e vão falar, por que eu sou livre e não os meus irmãos? Porque eu sou livre e não o meu povo? Porque eu ganhei isso e não os outros? As pessoas vão começar a finalmente olhar um pouco melhor e questionar essa instituição que já estava tão estabelecida no Brasil, que é a escravidão. Então, gente, a escravidão vai ser muito golpeada por causa da Guerra do Paraguai. E agora, gente, vamos falar desse assunto. Presta atenção em tudo que eu vou te falar agora, porque isso cai no Enem pelo menos 2 questões todos os anos. Vamos falar sobre escravidão no Brasil, gente. Vou fazer uma comparação aqui. Você machuca, quanto tempo que leva para o seu corpo se recuperar e esquecer que um dia você já foi ferido? Agora imagina uma coisa que aconteceu no Brasil durante quase 400 anos. Vocês acham que 100 anos são capazes de apagar? Esse é o impacto da nossa escravidão. Gente, a escravidão foi a maior migração forçada de pessoas de toda a história da humanidade. Milhões e milhões. E estima-se, pessoal, que quase metade de todas as pessoas que foram traficadas da África vieram para o Brasil. A economia do Brasil sempre, pessoal, a partir do momento que o primeiro europeu pisou aqui no Brasil, a economia brasileira sempre foi dependente da escravidão. Porque dá muito dinheiro traficar escravos e, óbvio, dá muito dinheiro você ter uma pessoa trabalhando de graça para você, pela vida inteira dela. Você imagina, pessoal, o que é você ser literalmente sequestrado, você é colocado num barco, você fica 3 meses numa câmera que você não consegue ficar em
pé. Os escravizados eram transportados em barcos ajoelhados, sem conseguir se levantar, sem ter água, sem ter banheiro, sem ter comida. Mais de 1/3 das pessoas morriam. E essas pessoas que morriam eram jogadas ao mar. Para vocês terem uma noção, pessoal, do impacto da escravidão na história do Brasil, a escravidão, ela alterou tanto a nossa história que ela literalmente mudou a biologia. A gente teve literalmente populações de tubarões que não eram nativas do Brasil, que vieram para o Brasil porque os tubarões sabiam que aqueles barcos cheios de pessoas e as pessoas iam começar a morrer e elas iam ser jogadas no mar. Tubarões africanos que não são nativos do Brasil começaram a seguir aqueles navios porque sabiam que corpos iam ser jogados. Literalmente, a escravidão foi um processo tão traumático e tão impactante que mudou a biologia, mudou o fluxo migratório de várias espécies de tubarões. E outra, quando essas pessoas chegavam ao Brasil, elas eram literalmente proibidas de falar a sua língua, de ter a sua religião, de ter contato com os seus familiares. Eles perdiam os seus registros, eles recebiam novos nomes. Gente, imagina, te solta em outro país e fala que você tem que aprender aquele idioma sem aula, sem uma aula. Se te soltarem na Polônia, você vai aprender polonês? Eu, Débora, não ia aprender. Mas exigiam isso dos escravos. E eram pessoas que passavam toda a sua vida trabalhando para deixar os outros ricos. E eles não tinham acesso a nada. Então é óbvio, pessoal, quando a gente fala de história da escravidão, a gente fala de uma coisa que é pungente no Brasil. Assim, é uma coisa que não tem como a gente separar. Se hoje a gente fala de cotas raciais nas universidades, isso não é simplesmente porque o Brasil quer consertar uma situação, é simplesmente porque a gente deve isso para essas pessoas. É porque a gente está tentando consertar 400 anos de estrago. Você já foi atendido por um médico negro? Você já foi atendido por um psicólogo negro? Você já teve um chefe negro numa empresa? Você vê esses palestrantes, esses donos de empresa, essas CEOs, bancários, você vê muitas pessoas negras ocupando esses lugares? É algo que a gente precisa refletir, porque hoje muita gente defende, porque no Brasil não existe racismo, todo mundo é misturado. O racismo tá vivo e pungente. Você gostaria de ser tratado como uma pessoa negra é tratada no Brasil hoje? Não tem como. Então, pessoal, isso é um assunto de história, mas é um assunto completamente atual. É um assunto que, assim, por isso que cai no Enem todo o ano, porque a gente precisa estudar isso. E óbvio, pessoal, falar de escravidão no Brasil é falar de resistência, porque desde o início, se eu tô falando pra vocês que os indígenas já fugiam, que os indígenas já se recusavam, imagina os povos africanos que estavam tão longe de casa. Eles nunca aceitaram pacificamente, tanto que até hoje nós historiadores consideramos que o suicídio, aborto, infanticídio são formas de resistência, porque uma mãe, gente, uma mãe que escolhe não levar a sua gravidez adiante para que o seu filho não sofra a vida que você tem, gente, isso é muito forte. Até porque quando a escravidão acabou, para essas pessoas não processarem o governo, né, não fazer um processo por danos morais, aquela coisa toda, eles literalmente queimaram todos os registros dos escravizados. Então você, pessoa negra do Brasil, muito provavelmente você vai ter dificuldade de descobrir de onde eu vim. Eu sou descendente da Guiné? Eu sou descendente de Angola? Eu sou descendente do Suriname? De onde eu venho? Vai ser difícil de descobrir, porque propositalmente esses registros foram queimados. Então a gente tem que falar de resistência, tá? Os escravizados tiveram diversas formas de resistência e a escravidão, obviamente, não acabou por bondade da princesa Isabel, que, meu Deus, como ela era crente, ela era super católica e quis libertar os escravizados. Não, ela fez isso porque a pressão política era tanto que não tinha alternativa, ok? Então, durante séculos, a gente teve várias formas de resistência, a gente teve os quilombos, que eram comunidades escravizados fugidos, o mais famoso e importante deles, o Quilombo de Palmares, a gente teve revoltas, a gente teve rebeliões, a gente teve capoeira, o sincretismo religioso como uma forma de resistência para essas pessoas continuarem a ter suas religiões. E aí, pessoal, desde o momento que os portugueses vieram para cá com a corte e tudo mais, a Inglaterra começou a fazer uma pressão. Eles queriam que o Brasil abolisse a escravidão. Eles tinham os motivos deles, que eu não vou falar aqui, mas eles queriam que o Brasil abolisse a escravidão. Só que, igual eu mencionei, a economia do Brasil era completamente dependente da escravidão. Se não tivesse gente trabalhando de graça para os senhores, eles não iam ter dinheiro. E diante dessa pressão, qual que foi a decisão do governo brasileiro? Eles falaram, olha, a gente não pode dizer não para a Inglaterra, então vamos sim abolir a escravidão. Mas a gente vai fazer isso muito devagar, para dar tempo para a elite se preparar para o baque que vai ser perder os seus escravos. Então a gente teve uma série de leis que foram muito devagarzinho abolindo a escravidão. E isso você precisa se lembrar, perfeito? Precisa lembrar do nome delas, ok? Vamos lá. Primeiramente, a gente teve a Lei Feijó, que também é conhecida como Lei para Inglês Ver. Basicamente, a Inglaterra tentou proibir o tráfico de escravos, só que essa lei não foi cumprida. Muito pelo contrário, as pessoas ficaram pensando, nossa, o tráfico de escravos vai acabar? Vou
comprar um tanto para estocar. Igual quando você pensar, esse produto vai esgotar, vou comprar extra. É isso. Depois a gente teve uma lei inglesa da Inglaterra chamada Bill Aberdeen, que foi feita por um cara chamado Bill Aberdeen, no qual a Inglaterra se deu o direito de barrar todos os navios que eles achavam que poderiam ter escravizados. E foi só em 1850 que a gente teve a primeira lei que de fato foi cumprida para acabar com a escravidão, que foi a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei de fato acabou com o tráfico internacional de escravos. Então, a partir de agora, não podem chegar mais pessoas escravizadas no Brasil. Entretanto, quem está aqui dentro ainda pode ser vendido. Então, essa lei fez com que parasse de chegar novos escravizados. Mas quem estava aqui ainda era comercializado. Então, como o café estava crescendo e o açúcar estava caindo, muita gente do Nordeste começou a vender os escravos aqui pra gente aqui do Sudeste, ok? Aí, 20 anos depois, a gente teve a Lei do Ventre Livre, que, igual o nome sugere, fala que os filhos de escravizados vão ser livres. Mas tem um detalhe. Eu, Débora, tenho uma escrava que acabou de ter um filho. Eu posso escolher, o senhor pode escolher. Ou ele vai libertar essa criança aos 6 anos e ganhar um dinheiro em ressarcimento, ou ele vai usar essa pessoa escrava até os 21 anos e só aí vai libertar. Ou seja, gente... É um absurdo, é um absurdo. Ou ele vai literalmente soltar uma criança sem mãe, sem pai, sem dinheiro, sem nada e ainda vai ganhar dinheiro por isso, ou ele vai ter um escravo até os 21 anos. E a expectativa de vida de uma pessoa escravizada, gente, era de 20 e poucos anos. Eles morriam muito porque não tinha vacina, não tinha merda nenhuma. Aqui em Minas Gerais, inclusive, eles morriam aos montes de doença respiratória. Se nós, em 2024, já sofremos de doença respiratória por causa da mineração, imagina esse povo sem nenhum EPI dentro de uma mina, dentro da montanha. Então, a lei do ventre livre foi uma chacota total e absoluta. E aí a gente teve mais uma lei que aí sim, ela foi a chacota total, que é a lei dos sexagenários, que libertava todos os escravizados maiores de 60 anos. Essa lei foi uma chacota por 2 motivos. Primeiro que, igual eu mencionei, pouquíssimos escravizados conseguiam sobreviver até os 60 anos por causa das terríveis condições de trabalho. E outra, uma pessoa de 60 anos já não trabalha mais. Então, para os patrões, era uma coisa boa eles poderem libertar esses escravos, porque aí eles não teriam que pagar pelo custo de vida deles. Você não precisa mais sustentar um idoso, você só solta ele no mato sem um centavo e sem conseguir trabalhar. Então, obviamente, a população reagiu assim... uma vergonha, né? Tanto que poucos anos depois, finalmente, em 1888, a gente teve a Lei Áurea, que de fato acabou de todos os jeitos com a escravidão no Brasil. Só que detalhe, a Lei Áurea, pessoal, ela não deu ressarcimento nem para as pessoas escravizadas, eles não ganharam um centavo para reconstituir suas vidas, não ganharam nada, sendo que eles trabalharam a vida inteira pelos outros, mas os senhores de escravos também não receberam ressarcimento por terem perdido as suas propriedades. E isso vai ser vital, importantíssimo, porque na época, galera, o Pedro II, ele estava passando por alguns problemas. Ele tinha tido uma briga com a Igreja Católica por causa de maçonaria, por causa de umas treta lá com um bispo lá do Pernambuco. O exército brasileiro já estava bolado também com o Pedro II, porque eles não receberam muitas coisas depois de terem voltado da Guerra do Paraguai, eles queriam melhores condições e tudo mais. E quem estava sustentando o Dom Pedro II no poder era a elite, justamente porque a elite queria que o Pedro II mantivesse a escravidão. Agora que o Pedro acabou com a escravidão, a elite larga a mão dele. Então o Pedro II, ele perdeu o apoio da elite, o apoio da igreja e o apoio do exército. E por causa disso, literalmente 1 ano depois da Lei Áurea, a gente vai ter um golpe de estado no qual o exército vai proclamar a república no Brasil, vai expulsar o Dom Pedro II e a sua família, eles vão ter que ir embora do Brasil e assim a gente vai acabar com o período imperial. Então não se esqueçam disso, o fim da escravidão e a república no Brasil, a proclamação da república, estão intimamente ligados, perfeito? Tem aula, gente, com tudo isso em detalhes, tudo isso, uma aula de 1 hora de duração explicando tudo sobre a república, sobre a escravidão no Brasil, tudo. Uma aula completamente gratuita, gravada lá no Rio de Janeiro, vou deixar o link pra vocês. E no meu curso, a gente também tem apostila com isso e tenho muitos e muitos exercícios aqui na apostila pra vocês praticarem esse assunto, tá? Então, recomendo pra vocês. Agora sim, vamos pra última parte da nossa aula. Não desiste de mim, gente. Última apostila. Vamos falar do Brasil República, que é o momento atual que nós estamos, muito importante, tá? Vou falar aqui pra vocês o que mais cai na prova, presta atenção. Igual eu mencionei pra vocês, a nossa república foi proclamada por militares e os nossos
nossos 2 primeiros presidentes vão ser militares, vai ser a chamada República da Espada, justamente porque são 2 militares que usam espada, entendeu? Então vai ser, primeiramente, o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o cara que fez o golpe e proclamou a República no Brasil, e depois a gente tem o Floriano Peixoto. O mais importante para vocês saberem sobre esse momento é que a economia do Brasil estava muito ruim, porque a gente teve um problema de inflação muito grande, a gente teve muita especulação, então a economia do Brasil não estava indo bem. A gente também teve conflitos armados, a gente teve a revolta da Armada, que foi quando a Marinha se rebelou lá no Rio de Janeiro, ameaçaram bombardear a cidade, mas no final das contas foram contidos. E também tivemos a Revolução Federalista, que foi mais uma vez que o Rio Grande do Sul se revoltou. E já que o Brasil se tornou uma república, a gente precisa de uma nova Constituição. Então agora, para acabar com a Constituição de 1824, a gente vai ter a Constituição de 1891. Tem muitos detalhes, igual eu mencionei para vocês, eu já tenho um vídeo completo falando sobre cada uma das constituições gratuitamente aqui no canal, mas a mais importante característica dessa lei, pessoal, é que a partir de agora vai acabar com o voto censitário, ou seja, agora para você votar você não precisa mais ter renda. Débora, então agora as pessoas pobres vão poder votar? Não, claro que não, é óbvio que não. Vocês acharam, gente? Vocês acharam que esse bando de homem branco rico vai deixar as mulheres votarem? Vai deixar os escravos recém-libertos votarem? Você acha? Você jura? Óbvio que não. Só que fica muito feio você colocar na lei que você tem que ser rico para votar. Então como que você faz só as pessoas ricas poderem votar sem você escrever na lei que você tem que ser rico para votar? Reflita, você coloca como exigência para votar educação. Isso porque, pessoal, não existia educação pública. Ou seja, quem estudava no Brasil eram apenas as pessoas que podiam pagar professores particulares para estudar. Ou seja, galera, só sabia ler e escrever quem era rico. Então, basicamente, para colocar só gente rica no poder, sem falar que só gente rica tá no poder, você coloca que apenas pessoas que sabem ler e escrever podem votar e ou podem participar da política. E isso, pessoal, vai se manter pelo resto da nossa história. Igual eu falei pra vocês, já caiu no Enem, pessoal. As únicas constituições da história do Brasil que permitem o voto para analfabetos é a primeira Constituição, que literalmente fala que pobre não pode votar, e a nossa atual Constituição de 88. Então as pessoas pobres mesmo, elas só foram ter direitos políticos literalmente agora. Porque a educação pública, ela só vai começar a ser instituída na década de 30, gente. Eu tenho certeza que você tem um avô, um bisavô que não sabia ler e não sabia escrever. Isso é muito comum. E falando em política, vai ser agora também que a gente vai ter a república oligárquica, o café com leite. Oligarquia, pessoal, é uma palavra grega que significa poder na mão de poucos. E a gente fala que a primeira república do Brasil foi oligárquica justamente porque eram poucos grupos, poucas famílias que tinham o poder nas suas mãos. Os principais partidos do Brasil na época, pessoal, eram o PRP, que é o Partido Republicano Paulista, o PRM, que é o Partido Republicano Mineiro, e o PRR, que é o Partido Republicano Rio-Grandense. Agora, pessoal, os 3 principais atores da história do Brasil vão ser Minas Gerais, São Paulo e o Rio Grande do Sul, porque o Vargas vem aí, tá? Daqui a pouquinho, calma aí. O que acontece, pessoal? Essa Constituição de 1891, precisa decorar isso, tá? Ela colocava que o voto era aberto, ou seja, todo mundo sabe em quem todo mundo votou. Eu posso, Débora, consultar em quem que o meu vizinho votou. Então, Débora, se eu sou candidata à política, eu posso ir lá subornar o meu vizinho pra ele votar em mim, eu posso ameaçar ele, falar que eu vou dar uma porrada nele se ele não votar em mim. Então, na época, pessoal, havia grande corrupção. Eles tinham vários mecanismos para fazer as eleições mais corruptas da história do Brasil. A gente vai ter um momento do coronelismo, porque os coronéis, que eram essas pessoas importantes nas cidades e tudo mais, eles tinham todo o poder e eles mandavam e desmandavam na política. A gente tem, por exemplo, o curral eleitoral, que é quando os coronéis, antes da eleição, e a eleição era escrito, né, era o voto de papel, eles já encontravam seus eleitores e já davam para eles as cédulas de voto preenchidas, para eles não escolherem quem que eles iam votar, para eles já votarem no candidato que o coronel escolheu. A gente tem também o fósforo, que é quando eles votavam no nome de outra pessoa e principalmente colocavam voto no nome de gente que já estava morta, colocavam os mortos para votar neles. Também tinham as chamadas eleições de bico de pena, que é quando uma pessoa corrupta já escrevia na ata eleitoral o que ela queria, então ela podia fraudar tudo que ela quisesse, e se mesmo ainda assim, com todas essas estratégias, com toda essa violência, com compra de votos, sei lá o que, ainda não desse certa eleição, no final eles chamavam a Comissão Verificadora de Poderes, que tecnicamente era uma comissão para verificar se as eleições tinham ocorrido corretamente, mas na prática a Comissão Verificadora de Poderes simplesmente fazia a maior corrupção de todos os tempos. E como
que esse sistema se mantinha, pessoal? É porque na época, gente, a política do Brasil era extremamente clientelista. O que isso significa, gente? Era uma troca de favores muito grande. Por quê? Pensa comigo. Para um governador ser eleito, ele precisa de votos. Então ele precisa que os coronéis, que os prefeitos, que as pessoas que estão nas pequenas cidades votem nele. Só que ao mesmo tempo, os prefeitos, vereadores, deputados, eles precisam de dinheiro dos governadores para fazer as obras públicas. Então eu, Débora, eu sou vereadora aqui em Belo Horizonte. Eu falo, ó, gente, se vocês votarem em mim, eu vou fazer hospital, eu vou dar cargo público para vocês, eu vou pagar vocês, eu vou construir casa. Só que para isso eu preciso do governador me mandando dinheiro. Só que pro governador virar governador, ele precisa que eu, Débora, fale pro povo votar nele. Então vocês estão vendo a troca de favores? Além disso, pessoal, outro fator importante é que na época não existia concurso público. Então todos os cargos políticos, eles eram feitos por nomeação. Então rolava muito nepotismo. Então eu podia literalmente falar, vota em mim que eu vou te dar um cargo público. Vota em mim que eu vou conseguir um leito de hospital pra você. Vota em mim que eu vou conseguir espaço pra você numa escola. Vocês estão entendendo? Então era uma grande troca de favores. Estava todo mundo envolvido no mesmo jogo sujo. E nesse jogo sujo surgiu uma grande aliança, que é o café com leite. São Paulo e Minas Gerais se juntaram numa parceria política. Por que São Paulo e Minas Gerais? Porque São Paulo, que produzia café, era a província mais rica, o estado mais rico do Brasil, e Minas Gerais, que produz muito leite, era o estado mais populoso. E na época, pessoal, de acordo com a Constituição, os estados com mais população tinham direito a mais deputados. Então, Minas Gerais era o estado que mais colocava deputado no Congresso. Então, por isso, Minas Gerais se aliou a São Paulo. Falou, ó, você tem dinheiro e eu tenho político. Vamos juntar a maior quantidade de políticos com a maior quantidade de dinheiro. Então, literalmente, São Paulo e Minas Gerais escolhiam o presidente do Brasil. Era uma hora um homem paulista, uma hora um homem mineiro. E tinha vez, pessoal, a corrupção era tão escrachada que tinha vez que nas eleições apenas uma pessoa era candidata a presidente. Então a galera não podia nem escolher. Era São Paulo e Minas, nessa aliança do café com leite, escolhendo. E como que vai acabar esse café com leite, né, gente? Não só o pessoal já tava de saco cheio dessa situação toda, mas também o café já tava numa decadência. Então nesse contexto a gente vai ter o convênio de Taubaté, no qual um tanto de gente vai se juntar para ver o que vai fazer, porque o café tá sendo desvalorizado. Mas a República Oligárquica vai acabar de vez com a Revolução de 30 e com a Era Vargas. Basicamente o que acontece é, igual eu mencionei pra vocês, Minas e São Paulo estão lá se revezando. Só que teve um presidente que não precisa memorizar o nome dele, mas chamado Washington Luiz, que era de São Paulo, que ao invés de fazer o que todo mundo tinha feito antes, que era indicar um cara de Minas Gerais, né, pra fazer esse balanço de poder, ele apoiou um outro candidato paulista, chamado Júlio Prestes. Então ele quebra com o café com leite. Ele termina o relacionamento com Minas Gerais. E aí nisso, Minas Gerais fala, o quê? São Paulo vai dar as costas pra mim? Vou me juntar com as minhas amigas Rio Grande do Sul e Paraíba e vou indicar eu mesmo o próximo presidente. E foi assim que virou candidato à presidência um cara, um gaúcho importantíssimo, que em nome de Jesus, gente, esquece o seu nome, mas não esqueça do nome de Getúlio Vargas. Agora veio aí, a Beyoncé do Brasil chegou. Gente, esse homem cai todo ano no Enem, foi literalmente o presidente mais importante que o Brasil já teve, foi ditador, ele governou a gente por tipo 20 anos. Vocês vão ver. Vocês vão cansar de me ouvir falar de Getúlio Vargas, mas vocês não vão conseguir cansar dele. Ele é muito louco, icônico, sei lá, controverso, problemático. Eu, Débora, até hoje eu não sei se eu gosto ou se eu não gosto dele. Eu tenho muitos problemas, mas ao mesmo tempo ele fez muita coisa boa. Só que ele é uma pessoa muito questionável. Enfim, vocês vão ver. E aí, pessoal, houve as eleições e teve corrupção dos dois lados, tá? Tanto do lado do Vargas quanto do lado do Prestes, mas no final o Vargas perdeu a eleição e o Júlio Prestes ganhou a presidência do país. Só que nisso, pessoal, houve um assassinato. Um cara da Paraíba chamado João Pessoa, olha que coincidência a capital de vocês chamar João Pessoa na Paraíba, né? O João Pessoa, ele acabou sendo assassinado por causa de uma briga de terras. E o João Pessoa, ele era o vice-presidente do Vargas. Se o Vargas tivesse ganho a eleição, ele teria sido vice-presidente do Brasil. A briga do João Pessoa que fez ele ser assassinado não tinha nada a ver com política, mas o Getúlio Vargas viu isso como uma oportunidade e falou, mataram o meu vice por motivos políticos e por isso eu não vou tancar. Aí o Getúlio Vargas, ele fez uma parceria com o exército e eles fizeram um golpe de estado e foi assim que o Getúlio Vargas se tornou presidente em 1930 e agora vamos ter início a Era Vargas. Só pra finalizar a República Velha, que foi o próprio Getúlio Vargas que deu o nome de República Velha, porque o Getúlio Vargas fundou o Estado Novo e aí ele quis falar que tudo que veio antes dele era velho, porque o Getúlio Vargas tinha uma autoestima delirante. Se bem que não era delirante, porque ele realmente era tudo isso, mas ele era muito problemático, vocês vão ver. Durante essa primeira república,
república, né, ou a república oligárquica, a gente também teve muitas questões sociais. A gente teve, por exemplo, a revolta da vacina, que foi quando o governo tentou impor a vacinação nas pessoas sem explicar que a vacina não faz mal para a saúde e tudo mais, e teve revolta, teve pancadaria, mó rolê. Teve a revolta da chibata, que foi quando os soldados se revoltaram por causa dos maus tratos que eles sofriam, os soldados de baixa patente. Tinha muito racismo dentro da instituição do exército, os soldados negros sofriam muito e tudo mais. A gente também teve duas revoltas religiosas, a gente teve Canudos e o Contestado, duas revoltas no qual as pessoas pobres, pessoas simples, se ligaram a um líder religioso e no final houve massacres. São duas revoltas muito importantes também, que já tratei aqui no canal e tem em detalhes no meu curso de História do Brasil. Nesse início de século XX, a gente também vai ter um crescimento muito grande do movimento trabalhista. A gente vai começar a ouvir algumas palavras familiares como comunismo, anarquismo, afinal, vai ter a Revolução Russa lá em 1917. A gente vai ter a Semana de Arte Moderna no Brasil em 1922, no qual a arte, a cultura brasileira vão começar a ser alteradas, a ser questionadas e tudo mais. A gente vai ter o tenentismo, que vai ser um movimento também do exército brasileiro, pedindo melhores condições. O exército vai se estabelecer, já era, né? Mas o exército vai participar cada vez mais da política, visto que daqui a pouco eles vão nos governar e fazer uma ditadura aqui no Brasil. A gente vai ter a revolta dos 18 do Forte, vai ter a coluna Prestes também. Tudo isso eu trato em detalhes lá no meu curso, tá, gente? Não vou falar disso tudo aqui porque, por mais que sejam alguns assuntos importantes, não temos tempo. Mas o mais importante para vocês revisarem, que eu recomendo de vocês revisarem antes do Enem, é Canudos, Contestado, a revolta da vacina e os 18 do Forte, perfeito? Então vamos falar de Getúlio Vargas. Gente, eu tenho uma playlist aqui no canal completa com tudo sobre Getúlio Vargas, tá? Literalmente, eu li a carta de suicídio dele, palavra por palavra, expliquei tudo pra vocês. Tudo isso tem gratuito aqui no canal e também tem lá no meu curso. Então, pra vocês saberem com detalhes, eu recomendo muito que vocês assistam, porque isso cai muito no Enem. Mas eu vou falar os principais pontos aqui pra vocês. Gente, o Getúlio Vargas, ele vai governar o Brasil de 1930 a 1945. Não precisa memorizar, mas é só pra você ter uma noção de quanto tempo foi. E depois disso, o Vargas, pra vocês terem noção, gente, do impacto do Vargas na vida dos brasileiros. Ele foi ditador, ele perseguiu, ele matou gente e mesmo assim ele se candidatou à presidência e ganhou. O povo ainda elegeu e escolheu ele voltar a ser presidente. O Vargas vai fazer um tanto de golpe de Estado no Brasil. Ele vai chegar no governo por um golpe de Estado, vai fazer a ditadura dele por golpe de Estado, vai ser retirado por golpe de Estado, vai ser muita treta, tá? Então, igual eu mencionei, ele vai chegar no poder por causa dessa revolução aí de 30, né? Que o vice dele morreu, ele falou que foi por motivo político, mas na verdade não foi. O exército colocou Vargas no poder e ele começou o chamado governo provisório. Por que provisório? Porque ele estava governando o Brasil sem Constituição. E aí, nesse sentido, a gente vai ter os paulistas literalmente fazendo uma revolução, a Revolução Constituinte, em 1932, que os paulistas pegaram em armas e falaram: ó, você não vai governar sem lei, não. Aqui não é bagunça, não. Vai fazer Constituição pro Brasil, sim. Aí o Vargas teve que fazer uma Constituição. Ele fez a Constituição de 1934, que colocou o voto secreto para acabar com toda aquela pataquada lá do voto de cabresto, aquela coisa toda. Colocou o voto feminino, o que é muito importante. Instituiu a educação pública no Brasil. Então, a Constituição de 34... Constituição maravilhosa. Entretanto, oh meu Deus, 3 anos depois, coincidentemente, quando estava acabando o mandato do Getúlio Vargas e ele ia ter que largar a presidência, ele literalmente deu um golpe de Estado e instaurou uma ditadura no Brasil e falou: ó, agora não vale mais a Constituição de 1934, vale a Constituição de 1937, que simplesmente colocou que agora ele tem poder de fazer o que ele quiser. A partir de agora, o Vargas que escolhe os governadores dos estados, o Vargas pode fechar a Assembleia Municipal, pode fechar a Câmara Municipal, pode fazer o que ele quiser, pode impor leis sem elas terem que ser votadas pela população. A partir de agora tem polícia indo atrás de quem é anti-getulista. A partir de agora tem censura aos meios de comunicação. O jornal, o rádio, não pode falar mal de Getúlio Vargas mais. E ele também extinguiu todos os partidos políticos. Então agora acabou qualquer tipo de oposição ao Getúlio Vargas. E quem ainda tiver coragem de ser contra Getúlio Vargas vai na faca, literalmente, tá? Tem um historiador muito respeitado, pra mim, o maior historiador do Brasil, o Boris Fausto. Ele defende, pessoal, que durante a era Vargas, o Getúlio Vargas teve mais poder do que até mesmo Dom Pedro I e o Dom Pedro II. Ele fala que Getúlio Vargas foi a pessoa que mais teve poder nas mãos durante toda a história do país, pra vocês terem uma noção. Por isso que eu tô falando, Getúlio Vargas é a Beyoncé do Brasil, porque é a rainha, não tem como você questionar. Não tem. Alguém aqui vai questionar a supremacia da Beyoncé? E assim como a Beyoncé, Getúlio Vargas depois vai voltar por demanda popular, tá? I'm back by popular demand. Só que por que eu
o pessoal vai gostar de Getúlio Vargas se ele literalmente instaurou ditadura, perseguiu a oposição e aquilo tudo? Porque Getúlio Vargas fez muita propaganda dele mesmo, né? Pra todo mundo amar ele, pra todo mundo ver ele como uma pessoa incrível, linda, maravilhosa, mas porque Getúlio Vargas, de fato, fez muitas coisas pelos trabalhadores. O Getúlio Vargas, gente, ele é muito esperto, porque finalmente, ele olhou pra população pobre do Brasil e percebeu, oh meu Deus, a maioria do Brasil é pobre e trabalhador. Então, se eu fizer coisas que vão ajudar os pobres e os trabalhadores, a maioria da pessoa vai gostar de mim. Porque antes, pessoal, os presidentes, eles governavam para a elite. E a elite é poderosa, mas a elite é pouca. Agora Getúlio Vargas vai governar para o povo, e o povo é muito. Por isso que ele vai ter apoio do povo, e a elite vai ficar bolada com ele. Porque o agora do Vargas vai colocar concurso público, então acabou nepotismo, acabou indicação, acabou política dos governadores. Agora é o Vargas que escolhe o governador do estado. Então, literalmente, acabou o voto de cabresto, porque ele tirou o partido político, aquela coisa toda, mas também porque ele colocou a justiça eleitoral. Então ele vai quebrar completamente as oligarquias e colocar todo o poder que antes estava espalhado por governador, prefeito, sei lá o que, vai colocar tudo na mão dele. E no sentido econômico, ele vai fazer muitas políticas de proteção tarifária para valorizar a economia brasileira, vai criar a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, vai criar a Vale Mineradora, vai criar no futuro a Petrobras, vai colocar salário mínimo, vai criar as leis trabalhistas, pessoal. O Vargas, o nome dele está na sua carteira de trabalho até hoje. Tem 70 anos que esse homem morreu e o nome dele está no seu documento. Você acha que tem nome de qualquer outro presidente no seu documento? Não existe. Apenas Getúlio Vargas. Isso é uma autoestima, tá, minha filha? E pra você ver, gente, antes dos direitos trabalhistas, literalmente, as pessoas não tinham salário mínimo, então se a pessoa falasse, Débora, eu vou te pagar R$100 por mês, eu tinha que aceitar, que não existe lei pra me defender, não existia justiça do trabalho, não existia licença maternidade, não existia licença pra invalidez, aposentadoria corretamente, esse tanto de coisa, tudo isso foi o Vargas que criou. Para dizer que voltei a fim de defender os interesses mais legítimos do povo e promover as medidas indispensáveis ao bem-estar dos trabalhadores. Os trabalhadores amavam ele, mas ao mesmo tempo, Vargas também vai proibir as greves, vai colocar os trabalhadores, na rédea curta, tá? Não vai se revoltar não, vai gostar do Vargas sim, e se não gostar vai ter que ficar caladinho, porque senão o Vargas vai lançar a porrada no você. Ele vai fazer muitas políticas pra saúde, ele vai instaurar a educação pública no Brasil, vai combater o analfabetismo, ele criou o Senai, criou Previdência Social, começou a fundar o Sistema Universitário Brasileiro, criou pela primeira vez o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação. Tudo isso que ele fazia muita propaganda, pra todo mundo ver, o Vargas está fazendo isso, amem e agradeçam ao Vargas, o Vargas que está criando isso tudo para vocês. Então, tudo acompanhado de uma grande propaganda de massa. E o governo Vargas vai acabar justamente por causa de hipocrisia. Porque, gente, começou a Segunda Guerra Mundial, e a Segunda Guerra Mundial, como todos sabem, né, foi por causa do Hitler, por causa do nazismo, por causa de ideologias de extrema-direita. E o Vargas, pessoal, ele em vários momentos se alinhou com a extrema-direita. O Vargas já fez muitos elogios ao Hitler, ao Mussolini. Ele mesmo já se aliou ao partido, ao AIB, que era um partido de extrema-direita, inspirado no nazismo, que tinha aqui no Brasil e tudo mais. Então, por isso que o Vargas é muito controverso, porque ele fez muitas medidas que hoje a gente vê como de esquerda, mas ao mesmo tempo ele literalmente mandou judeus que estavam aqui no Brasil lá pra Alemanha pra morrer em campo de concentração, perseguiu os comunistas, se aliou à extrema-direita, proibiu o Partido Comunista no Brasil, um tanto de coisa. Enfim, nisso, pessoal, começou a Segunda Guerra Mundial e o Brasil ficou meio dividido. Como que a gente vai entrar na guerra? Porque o Vargas já elogiou Hitler, já elogiou Mussolini e tudo mais, mas os Estados Unidos, que era um parceiro comercial do Brasil, falou, você vai entrar na guerra do nosso lado. Então o Brasil entrou na guerra ao lado dos aliados, e isso é uma grande ironia, porque o Brasil era uma ditadura lutando pela democracia. Vocês estão entendendo que o Vargas estava lutando contra exatamente o que ele era? Então, pessoal, o governo dele começou a ser muito questionado, as pessoas já estavam esgotadas, afinal já tinha 15 anos que ele estava no poder, então o Vargas anunciou que ele ia deixar a presidência. Nisso, pessoal, como ele passou literalmente 15 anos fazendo propaganda dele mesmo, os trabalhadores ficaram com
mão, porque eles acharam que se o Vargas deixasse de ser presidente, eles iam perder os direitos políticos. Vocês estão vendo que propaganda boa, né? Porque as pessoas achavam que os direitos deles estavam ligados ao Vargas, quando na verdade estava na Constituição. Enfim, então teve chamado o movimento queremismo, que foi o pessoal saindo na rua falando queremos Getúlio Vargas. E aí, por causa disso, pessoal, a era Vargas vai acabar com mais um golpe de Estado, porque com medo do Vargas continuar no poder e não largar a presidência, foi feito um golpe de Estado em cima dele, então ele deixou de ser presidente em 1945 e agora a gente vai ter o período democrático, tá? Que vão ser 5 presidentes que a gente vai ter entre a era Vargas e a ditadura militar. Um desses presidentes, inclusive, vai ser o próprio Vargas. Agora a gente vai ter 5 presidentes. Desses 5 presidentes, pessoal, um se matou, outro levou um golpe, outro ficou doido e largou a presidência e outros 2 conseguiram governar normalmente. Foi um momento bem caótico, mas esse momento foi muito importante, pessoal, porque foi a primeira vez que as pessoas de fato viveram democracia no Brasil. Porque vocês concordam que o Vargas colocou voto feminino, sei lá o que, um tanto de coisa, mas logo ele fez uma ditadura? Então as pessoas tinham direitos, mas não conseguiram exercer? Agora sim a gente vai conseguir. Então agora nós teremos 5 presidentes, tem aula gratuita aqui no canal detalhada sobre cada um deles e inclusive resumo de 5 minutos de cada um, ok? Pra vocês revisarem bem rapidinho. Primeiro, o Eurico Gaspar Dutra, o governo dele ficou mais marcado porque teve muitos problemas econômicos. Depois, gente, o Getúlio Vargas se candidatou à presidência e virou presidente de novo. Nessa época, pessoal, surgiu um partido chamado UDN, União Democrática Nacional, um partido de direita, conservadora pela família, pelos bons costumes, sei lá o que sempre foram anti-Getúlio Vargas. Eles tentaram impedir o Vargas e tudo mais, mas acabou não dando certo, o Vargas se tornou presidente. Só que foi um governo muito instável, justamente porque o Vargas não estava tendo muito apoio dentro do próprio governo, né? Porque muita gente estava com medo dele virar ditador novamente. Até porque, né, gente, você confiaria num cara que já deu 3 golpes de Estado no Brasil? Complicado, né? E o maior rival político do Vargas era esse partido que eu falei, a UDN. Só que nisso teve uma treta muito grande, porque o principal líder da UDN era um cara chamado Carlos Lacerda, que era um jornalista que ficava falando mal do Vargas no jornal dele, pipipi, popopó. Fato é que o segurança do Getúlio Vargas teve a péssima ideia de tentar matar o Carlos Lacerda. Só que o tiro não acertou o Carlos Lacerda, acertou um major da aeronáutica, então o exército ficou puto com o Getúlio Vargas. O Carlos Lacerda sobreviveu e virou um mártir, né? Ele falou, nossa, fui tentativa de assassinato, sobrevivi. Todo mundo ficou com empatia com ele e tudo mais. E pior, como era literalmente o segurança do Getúlio Vargas que tentou matar, obviamente o Getúlio Vargas começou a ser investigado. Então houve uma tensão política gigantesca, na qual literalmente o exército falou, Vargas, ou você renuncia, ou a gente vai dar um golpe e te tirar do poder. E aí o Getúlio Vargas, que não é bobo nem nada, falou, vocês estão querendo que eu escolha entre A e B? Eu vou fazer o que eu quiser. E Vargas se matou. Gente, eu tenho um vídeo aqui explicando tudo sobre o suicídio do Vargas, porque ele mudou a história do Brasil. Basicamente, gente, o Vargas se deu um tiro no peito, algo muito simbólico, né? Porque ele explodiu o próprio coração e ele deixou uma carta pra trás, uma carta, gente, muito impactante. Não importa quantas vezes eu leio essa carta, eu me arrepio inteira. Porque ele falou que quem matou ele foram esses rivais políticos, ele falou que ele estava se matando pela população. Gente, ele literalmente se compara com Jesus Cristo. Ele fala, quando você estiver sofrendo, quando você estiver passando fome, o meu espírito vai estar lá para te fortalecer. Gente, a carta que o Vargas deixou para trás foi tão forte, mas tão forte, que literalmente as pessoas foram e tacaram fogo no prédio da UDN. Literalmente o pessoal tentou atacar o Carlos Lacerda, o pessoal tacou fogo em jornais que falavam mal de Getúlio Vargas, fizeram revoltas, o Brasil se paralisou por causa da morte do Vargas. Então, hoje é consenso entre os historiadores que o suicídio de Vargas atrasou a nossa ditadura militar, porque os militares estavam planejando um golpe de Estado, já estava tudo articulado, tudo bonitinho para eles fazerem, só que quando o Vargas morreu, a população se revoltou, ficou contra o exército, eles perceberam, não vai dar. Então, hoje a gente tem esse consenso entre os historiadores. Depois de Getúlio Vargas, a gente teve o governo do JK, Juscelino Kubitschek. Ele ficou muito famoso porque foi ele quem construiu Brasília. Durante o governo dele, o Brasil teve um grande crescimento econômico, entretanto, isso vai ter um custo, tá? Porque ele vai pegar muito empréstimo do exterior e as próximas gerações que vão se ferrar para pagar com isso. Brasília, obviamente, foi uma cidade muito cara, teve muita corrupção durante a construção da cidade. Então, durante o governo do JK, tava tudo bem, só que logo depois ficou tudo mal porque ele pegou muito empréstimo, não tomou conta da economia para o futuro, ele só queria ter dinheiro durante o governo dele. E foi ele que fez aquele lema dos 50 em 5, né? O Brasil vai evoluir 50 anos nos meus 5 anos de mandato, que na época o presidente ficava 5 anos no poder. Depois do JK, o presidente foi Jânio Quadros, que é famoso por causa da vassourinha, porque ele tinha um slogan que ele ia varrer a corrupção no Brasil e levava a vassoura para todos os comícios dele. Inclusive, ele também foi o cara que inventou esse rolê de comer pão com mortadela, porque ele estava falando com os trabalhadores, ele queria que os trabalhadores se identificassem com ele
ele tirou do bolso do casaco dele um pão com mortadela e falou: olha, eu, igual vocês, também faço isso de lanche. Então, ele foi esse cara que fez isso. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. Ele, pessoal, é tratado como louco por muitas pessoas, mas isso não é certo, ok? Ele era, sim, uma pessoa muito esquisita, ele era uma pessoa peculiar, mas ele não era o bleblé das ideias, não. Só que, historicamente, ele é muito lembrado porque, por mais que ele tivesse o cargo político mais importante, ele fazia umas coisas completamente desnecessárias. Então, ao invés de focar em assuntos mais importantes, tipo economia e tudo mais, ele foi lá e proibiu as mulheres de usarem biquíni na praia, ele proibiu as candidatas a Miss de desfilarem de maiô na televisão, ele proibiu rinha de galo, proibiu o pessoal de usar droga no carnaval, enfim. Só que ao mesmo tempo é uma grande ironia, porque o Jânio se elegeu falando que ele era conservador, defensor da família e dos bons costumes. E aí ele vai lá, proíbe os cassinos e proíbe o pessoal de usar droga no carnaval, e aí a mesma galera que tava defendendo a família ficou bolada com ele. Então eu acho muito engraçado essa questão da hipocrisia. De qualquer forma, ele acabou renunciando e fez uma carta de renúncia muito parecida com a carta do suicídio do Vargas. Tem um vídeo falando também sobre isso detalhadamente, recomendo muito que vocês assistam. E depois, quem se tornou presidente foi o vice dele, o João Goulart. O João Goulart, também conhecido como Jango, pessoal, ele era uma pessoa muito controversa, porque ele já tinha tido cargos políticos antes, ele tinha sido ministro do Trabalho do Vargas, e na época, gente, ele aumentou literalmente em 100% o salário mínimo. Então ele era muito amado pelos trabalhadores, ele era uma pessoa que defendia a causa popular, ele defendia a reforma agrária, ele defendia justiça social, mas ele não era comunista, ele não era socialista. Só que na época eles faziam muita propaganda falando que ele era, justamente para desmoralizá-lo. Então teve muita maracutaia no governo dele, no sentido de que as pessoas tentaram impedir ele de governar. Literalmente transformaram o Brasil em um país parlamentarista, para o presidente não ter poder, só que depois o Brasil voltou atrás, e no final das contas foi ele que levou um golpe militar, e assim começa a ditadura de 1964, a nossa ditadura militar, uma das mais sangrentas da América Latina. Não vou falar tanto sobre o golpe do Jango, justamente porque é um assunto muito extenso e tudo mais, mas igual tudo que eu tô falando aqui pra vocês, tem videoaula completa no canal, ok? Cai mais no Enem a ditadura militar do que o Jango, ok? Por isso que eu vou focar mais agora na ditadura militar, que finalmente, pessoal, é o último assunto dessa aula. Calma aí, que a gente já tá quase acabando. Fica comigo. Inclusive, a aula que tem aqui gratuitamente no canal, de 1h40 explicando tudo sobre a ditadura militar, é a mesma aula do meu curso que eu coloquei gratuitamente pra vocês verem como que é o curso, tá? Então, vamos lá tá conferindo. O que é o mais importante pra gente saber sobre a ditadura militar, galera? Igual eu mencionei, temos aula completa aqui no canal falando todos os detalhes, mas o que mais cai no Enem é a forma como ela era organizada, principalmente os atos institucionais e a repressão, ok? Então essa parte mais violenta da ditadura é justamente o que o Enem mais cobra. Inclusive, gente, no ano passado, no Enem de 2023, tivemos 2 questões de ditadura militar. Então esse assunto é vital para que você tire uma boa nota no Enem. Se você está estudando para o Enem, tem que estudar a ditadura militar, não tem escapatória, ok? O que acontece, gente? Os militares, eles chegaram no poder por meio de um golpe. Eles literalmente tomaram o poder à força, só que no início, galera, os militares, eles não queriam transparecer que era uma ditadura, eles queriam fingir que o Brasil ainda vivia uma democracia. Então, para não mudar a lei do Brasil, eles começaram a adicionar cláusulas para a lei. Então, para não mudar o contrato, eles só adicionaram algumas linhas, tá? E essas linhas são os atos institucionais. O que é um ato institucional? É uma cláusula que tem a mesma força de uma lei, mas não precisa ser votada. Então, é uma lei que você pode impor sem a participação da sociedade. Mais pra frente, os militares vão fazer uma nova lei, vão fazer a lei de 1967. Mas muita gente nem sabe dessa lei, justamente porque, como eles ficavam fazendo um tanto de ato institucional, às vezes nem os próprios militares obedeceram as leis que eles mesmos fizeram. A gente teve mais de 10 atos institucionais no Brasil, mas os que você precisa saber são os 5 primeiros, especialmente o 2 e o 5. Vou te explicar eles e vou te falar como que você vai memorizar para você não esquecer disso, ok? O primeiro ato institucional foi o que estabeleceu eleição indireta para o presidente da República, ou seja, a partir de agora não é a população que escolhe o presidente, mas sim o Congresso. E o Congresso vai ser formado por quem? Pelos militares, muito que bem. Então parece
parece que o Brasil ainda tem democracia, porque não, ainda tem Congresso, não, ainda tem eleição para presidente. Mas quem que vota nessas eleições? Não é a população. O ato institucional número 2, você precisa memorizar e você vai memorizar fácil. Por quê? Ato 2, 2 partidos. Foi o ato que instituiu o bipartidarismo no Brasil. Então agora, ao invés de ter um tanto de partido político, tem apenas 2 partidos. E aí você me pergunta, Débora, pra quê? Porque uma característica das ditaduras é quando o poder está nas mãos de uma só pessoa ou uma só instituição. Lembra que o Vargas excluiu todos os partidos políticos? Os militares, eles colocaram 2 partidos para parecer que era uma democracia, quando na verdade os 2 partidos eram governados pelos militares. Então tinha o partido Arena, que era só de militar, e tinha o partido MDB, que tecnicamente era para ser um partido de oposição, mas também era cadelinha dos militares. O AI3 colocava eleições indiretas para os outros cargos do executivo. Então os governadores, os prefeitos e o presidente, todos eles são eleitos indiretamente pelos militares. Ou seja, a partir de agora a população não tem mais participação política, porque você não consegue mais votar em basicamente nada. O AI4 foi quando os militares, que já tinham fechado o Congresso brasileiro, abriram um Congresso só para aprovar a nova lei deles e fecharam um Congresso de novo. Então eles fizeram uma nova Constituição falando que agora os militares podem fazer o que eles quiserem, instituíram a censura aos meios de comunicação e outras coisas. E o mais importante, pessoal, é o AI-5. O ato institucional número 5 foi o que escrachou não só para a população brasileira, mas para o resto do mundo que o Brasil estava vivendo uma ditadura. Porque o ato institucional número 5 faz com que as pessoas percam todos os seus direitos políticos e civis. E o que é um direito civil, pessoal? É literalmente a sua liberdade individual. É a sua liberdade de ir e vir, é a sua liberdade à propriedade, é a sua liberdade à inviolabilidade do lar, é a sua liberdade de só ser preso se você for realmente condenado por alguma coisa. Então, a partir de agora, pessoal, com o AI-5, literalmente, a polícia pode prender as pessoas sem ter nenhuma acusação, sem ter nenhum mandato. As pessoas não têm direito à defesa. Elas podem ficar presas pelo tempo que for preciso e elas não podem recorrer. Ou seja, a polícia pode invadir domicílios a qualquer momento, pegar as pessoas de qualquer idade, inclusive crianças, e elas podem ficar presas por tempo indeterminado, não têm direito de defesa, podem ser torturadas e mortas na cadeia, e isso não vai ser julgado. Por isso, pessoal, que o ato institucional número 5 é o mais importante. Gente, eu não sei contar pra vocês quantas vezes o AI-5 já caiu no Enem. De verdade mesmo. Já tivemos, assim, coisa de mais de 20 questões do Enem sobre o AI-5. Então, a partir do AI-5, não tem como esconder. O Brasil é uma ditadura. A partir do AI-5, porradaria. As pessoas vão começar a ser assassinadas sumariamente, sequestradas e tudo mais, tá? E muita gente nem consegue ficar sabendo disso, porque, igual eu mencionei, tem censura aos meios de comunicação. Então agora, gente, os jornais vão ter que colocar páginas em branco por causa das reportagens sendo censuradas, vão ter que colocar receita de bolo, poema, porque os militares não estão deixando eles publicarem o que está acontecendo de verdade no Brasil. Então o AI-5 acaba com o habeas corpus, que é esse direito de você só ser preso se você for julgado e tudo mais, dá aos militares o poder de aposentar os funcionários públicos que eles não gostam, dá poder de caçar políticos que o povo elegeu democraticamente, então eles podem tirar político e colocar quem eles quiserem no lugar, eles podem fazer intervenções nos estados, nos municípios, eles podem invadir os domicílios das pessoas e as pessoas perdem as suas liberdades individuais, literalmente, você não pode ficar nem sair na rua depois de determinada hora. Os militares também instituíram vários órgãos de repressão, então a gente tinha o SNI, que era o Sistema Nacional de Informação, a gente tinha o DOPS, que é um órgão que o Vargas tinha feito antes para perseguir a sua oposição e os militares usaram ele novamente, a gente também tinha o DOI-CODE, que fazia a tortura, e aqui, os Estados Unidos está diretamente ligado com a nossa ditadura, porque os Estados Unidos apoiaram o golpe militar, financiaram esses militares, tá? E os Estados Unidos treinaram os militares para as técnicas de tortura, ok? Então, isso eu falo com detalhes na aula de ditadura militar, mas os Estados Unidos também tá metido nessa pataquada. Então, muita gente começou a ser sequestrada, muita gente começou a ser morta. A gente teve o caso famoso do Vladimir Herzog, que foi um homem que foi morto, né, torturado, e os militares tentaram fingir que foi um suicídio, e obviamente, né, a foto que eles publicaram não convenceu ninguém, é uma foto claramente fraudada. Mas a gente também teve formas de resistência, por exemplo, a guerrilha. Guerrilha é uma palavra que significa literalmente
pequena guerra. E são formas de resistência principalmente no meio rural. Só que a gente vai ter também o nascimento da guerrilha urbana. Teve um cara chamado Carlos Barriguela que escreveu um livro ensinando técnicas de guerrilha para o ambiente urbano. Por quê, pessoal? A partir do momento que a ditadura foi instaurada, as pessoas que antes eram envolvidas em movimentos estudantis, movimentos por reforma agrária, movimentos sociais, elas começaram a ser perseguidas. Então muita gente já foi presa logo no início, mesmo sem ter feito nada. E aí muitas pessoas quiseram se esconder, então começaram movimentos para você esconder essas pessoas, para essas pessoas fazerem cirurgias plásticas e mudarem de aparência, para essas pessoas conseguirem sair do país, para fazer documento falso, para essas pessoas fingirem ser outros, enfim. Só que, gente, isso é muito caro. Tudo isso é muito caro. Então, para financiar esses movimentos de resistência, muitas organizações começaram a fazer assaltos a bancos, começaram a roubar os bancos. Muitas guerrilhas começaram a sequestrar políticos importantes e cobrar resgate dos militares, cobrar troca de prisioneiro. Então, teve um caso famoso, por exemplo, que eles sequestraram o embaixador dos Estados Unidos e falaram: pra gente libertar o embaixador, vocês têm que libertar 15 brasileiros que foram presos pela ditadura. Então, eles faziam isso. Só que, pessoal, um detalhe que é importante ser mencionado é que a resistência, ela ficou violenta a partir do momento que os militares tiraram também outras formas de resistência. Porque no início da ditadura, antes do AI-5, as pessoas fizeram muitas passeatas, fizeram muitos protestos, músicas questionando o governo. Só que aí eles tiraram a liberdade de expressão, eles começaram a matar um tanto de gente que estava fazendo protesto, eles colocaram AI-5, eles proibiram greve e tudo mais, e aí a resistência ficou violenta. Isso cai bastante no Enem, tá? Mas não se enganem, durante a ditadura militar a gente também teve o milagre econômico, foi um momento de grande crescimento. O Brasil cresceu muito, teve um grande desenvolvimento industrial, porque como o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos e tudo mais, os governos militares conseguiram pegar muito dinheiro emprestado no exterior. E os militares também tinham interesse em fazer grandes obras públicas para as pessoas verem. Porque vocês concordam comigo? É igual em ano de eleição, que o prefeito decide asfaltar a rua para todo mundo ver que o prefeito fez alguma coisa e votar nele de novo. Os militares faziam algo semelhante. Então eles construíam, por exemplo, a ponte Rio-Niterói, a rodovia transamazônica, a usina de Itaipu. Eles faziam grandes obras para as pessoas verem que os militares estavam investindo no Brasil e gostarem do governo. O que, realmente, ótimo. Entretanto, isso tudo estava sendo feito com dinheiro emprestado. Então, sabe aquele tio seu que fala: ai, na época da ditadura todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha carro, e depois que a ditadura acabou, todo mundo ficou pobre? É porque quando a ditadura acabou, a gente teve que pagar esses empréstimos. E, gente, para vocês terem uma noção da quantidade de dinheiro que eles pegaram, só entre 1973 e 1979 de empréstimos, a dívida do Brasil chegou a 49 bilhões de dólares. Então, isso é uma coisa que as futuras gerações que tiveram que pagar, entendeu? Enfim, eu não vou entrar tanto em detalhes, porque, igual eu mencionei, o mais importante para saber da ditadura é justamente isso das formas de repressão e os atos institucionais. Como que você vai decorar? Os atos mais importantes para você memorizar, o 2 e o 5. Como que você vai memorizar? Ato número 2, bipartidarismo, 2 partidos. Então, ato 2 colocou 2 partidos, e o número 5 é o que colocou a censura, violência, aquela coisa toda. Como que eu, Débora, recomendo para os meus alunos memorizarem? 5 mãos, tapa na cara, ok? Então, ato número 5, dá um tapinha. É isso. Então, eu uso isso pra memorizar. E aí, pessoal, a ditadura, ela vai acabar justamente porque o sistema vai se esgotar. Não só porque a população estava revoltada, muitos problemas sociais, mas também porque, igual eu mencionei, teve um milagre econômico, a economia do Brasil cresceu muito, mas mesmo enquanto os militares estavam no poder, essa dívida do Brasil já começou a ficar muito alta. Então, a pobreza no Brasil cresceu muito mesmo. Então, o Brasil começou a passar por muitos problemas econômicos e os militares não estavam conseguindo se manter no poder. E junto, a população estava lá pedindo os seus direitos de volta, o pessoal exilado, né? Muita gente teve que fugir do Brasil, estava querendo voltar, aquela coisa toda. Então, a ditadura militar começou um lento processo de reabertura. Demorou mais de 10 anos, desde o momento que eles falaram: nós vamos acabar com a ditadura, até a ditadura de fato acabar. Mas a ditadura de fato acabou em 85, e já que agora nós temos um novo governo, a gente precisa de uma nova lei, e foi assim que foi aprovada a nossa atual Constituição do Brasil, que é a Constituição de 1988. E como a nossa atual Constituição, ela foi feita logo após um momento tão traumático, né, da história do Brasil, que é a ditadura, ela é muito caracterizada por dar direitos sociais para as pessoas. Tanto que o apelido da nossa lei é Constituição Cidadã, porque é ela que coloca, por exemplo, como crime inafiançável o racismo, a tortura, ela tipifica também o crime de violência contra as mulheres, ela dá direito para as populações indígenas, ela dá direito para as pessoas
pessoas de não serem presas sem algum tipo de julgamento. Ela coloca o voto universal para todos, inclusive para os analfabetos. Acaba com a censura e também mantém os direitos trabalhistas. E igual eu já falei, temos vídeo completo sobre todas as constituições aqui no canal, recomendo que vocês assistam. E aí, agora irei acabar esse vídeo. Acabamos a quarta apostila e acabamos a revisão de história do Brasil. E igual eu já falei, até o Enem 2024, né, até o dia 3 de novembro, se você comprar o meu curso, você ainda vai ganhar a minha apostila de redação. E essas apostilas todas, pessoal, ficam com você para sempre, tá? Você baixa, ela fica com você no seu computador, então você pode estudar pro Enem 2025, pro Enem 2026 e eu vou estar aqui junto com vocês para isso também. Então eu recomendo muito, se você quiser valorizar o meu trabalho, dê um like nesse vídeo, deixa aqui nos comentários. Se você chegou no final desse vídeo, comenta eu sou vitorioso, para eu saber que você viu até o final. Eu vou ficar muito feliz, tá? Eu sei que eu passei eu passei demais do tempo, passei. Mas acontece. Pelo menos agora você está preparado para a prova do Enem. Essa é a história do Brasil em mais de 1 hora. Mas eu tentei fazer em 1 hora, mas essa é toda a história do nosso país. Espero que você tenha aprendido não só para o Enem, mas para a sua vida. E que você seja um cidadão melhor agora, sabendo a história dos seus direitos e sabendo tudo que a gente passou para chegar até aqui. Muito obrigada pela atenção e eu te vejo nas próximas aulas.